Oi, essa é a primeira aula do curso de Comunicação Básica do Circuito Universitário de Cultura e Arte da Uni de Pernambuco, o CUCA-PE. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre texto, então sobre gêneros textuais, sobre meme, sobre legenda, sobre coesão, coerência e enfim, e outras figuras de linguagem que a gente pode estar utilizando nos nossos textos para utilizar melhor a nossa comunicação e poder passar melhor o que a gente acredita, o que a gente pensa, né? Até porque a comunicação é uma via de mão dupla. Então, se eu falo, mas o outro, o meu ouvinte, o meu leitor não compreende, então eu preciso rever a forma como eu faço meus textos, né? Seja ele texto visual, seja ele texto escrito, seja texto oral. E depois a gente vai ter, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre as redes sociais digitais e algumas ferramentas que a gente tem nelas e que são pouco exploradas, ou então que a gente pode aprimorar o uso delas, né? Então, nessa primeira aula, eu, Luiz Lopes, Ellen Gouveia e Felipe Ricardo, que somos todos estudantes, vamos estar podendo contribuir um pouquinho com vocês, trazendo nossos conhecimentos, nossas áreas, né? Para que vocês possam também explorar melhor as redes sociais de vocês. E falando brevemente desse curso, esse curso tem o objetivo de ampliar o conhecimento, ampliar a noção em relação ao uso das redes digitais, ao uso dos programas e sites de edição de vídeo, de imagem, a própria concepção do que é fazer esse tipo de conteúdo, né? Então, esse curso é para todo mundo. É para todo mundo que acredita que a gente tem que conseguir ampliar o uso dessas ferramentas para que elas não fiquem nas mãos de poucos que saibam utilizá-las. E que assim a gente possa ter um uso mais democrático desse meio que tanto ajudou a gente a poder chegar a mais lugares, né? Que é a internet. E para além dela também, né? Porque esse curso é pensado estrategicamente para a internet, devido ao momento que a gente vive da pandemia do novo coronavírus, mas que para além disso vai também acessar outros espaços, né, para além das redes sociais, como a sua sala de aula, o seu local de trabalho, a sua comunidade, e também seus clientes, caso você tenha um pequeno empreendimento, como das pessoas que vieram procurar esse curso. Então, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa primeira aula e continuem vendo nosso curso. E no chat também, e também fica essa proposta para o CucaPE. Mas então, hoje a gente vai passar por várias questões, né? Mas em resumo, a gente vai falar de texto, dos stories do Instagram, dos posts nas mais diversas redes sociais, a biografia e ícone do Instagram, né? A gente vai dar uma ênfase um pouco maior ao Instagram, porque é uma rede social que, enfim, hoje todos usam, né? É o novo Facebook, por assim dizer. O Facebook perdeu seu lugar para o Instagram hoje, que está conseguindo sempre se reinventar para poder manter o seu lugar, né, ao sol. Falar do Twitter, que também é essa outra rede super importante. O Reels, né? O Reels, que é essa ferramenta nova do Instagram que tá ali para competir com o TikTok, né? A gente vai falar um pouquinho dela. E também sobre programas e aplicativos úteis no final, tá? Então, assim, a gente vai dar uma série de dicas de aplicativos e sites e programas que são muito úteis no nosso dia a dia para quem faz questões de comunicação nas redes digitais, tá? Então, para começar, como a gente usa as redes sociais hoje, né? Hoje todos nós somos potenciais comunicadores, né? A gente fala que, enfim, tanto eu quanto Ellen que estamos aqui, né, fazemos comunicação, mas não somos só nós que estudamos os eventos da comunicação, que estudamos na pesquisa de fato o que é comunicação, que somos comunicadores, né? Todos nós somos comunicadores, inclusive fora das redes digitais também, né? Todos nós temos uma mensagem a passar e a ser compreendida. Então, o que a gente quer passar aqui hoje não é ensinar ninguém a ser comunicador, porque isso todo mundo já é, mas a gente realmente conseguir utilizar das melhores formas para a gente ter conseguir se comunicar de forma clara, interativa e objetiva, tá certo? Porque é isso, que nem aqui fala no final, a gente tem várias ferramentas na palma da nossa mão, né? Falta muitas vezes só o toque para a gente poder, enfim, colocar isso para outro nível, por assim dizer. E daí eu queria passar a palavra para Fio, que vai dar uma introdução massa pra gente do que é um texto, de como usar o texto da melhor forma, né? Então, Fio, vai que é tua. Oi, gente, bom dia novamente. Enquanto o Luiz estava Fio, falando tá por aqui, deu aí? alguns. Não tá aparecendo, Alô? não tá ouvindo, não? Gente, acho que Fio deve ter dado um problema com a conexão, ou não? Ou será que sou eu que sou louco? Não, amigo, aqui tá funcionando normal. Mulher, eu que sou louco aqui, ó. Desliguei aqui o microfone, agora eu vou desligar. Cheiro, Fio, abalo. Fio, tá Luiz, aí? estão me ouvindo, Pode, gente? pode falar, Fio, a gente tá ouvindo.
Ai, desculpa, eu tava falando, aí o Luiz ficou fio, aí eu entendi que vocês não estavam me ouvindo. Mas que bom que deu certo aqui, eu tô aqui, viu? É justamente isso, né? Antes de falar o que é o texto, queria enormemente parabenizar o Cuca Pernambuco. Eu acho que nossa rede de comunicadores vai se agigantar agora nesse período, né? Mas pensando assim nessa perspectiva de sermos muitos, eu acho que a gente pode continuar utilizando o chat, né? Que é esse gênero textual incrível aqui de comunicação, para a gente conseguir fazer as pontuações que nós quisermos, visto que, enfim, temos muitas pessoas, não dá para a gente trabalhar muito essa perspectiva individual que é um texto, né? O que cada um aqui acha sobre o que é um texto. Mas, se vocês quiserem contribuir, podem utilizar o chat para vocês falarem o que vocês acham sobre essas perguntas, né? Muita gente se pergunta assim, poxa, eu não consigo definir um texto, não consigo definir essas unidades básicas da comunicação, né? Uma frase, será que uma frase é um texto, né? Duas, três frases juntas, ela é um texto? Justamente nessa perspectiva de conseguir fazer esse diálogo, né? Das redes digitais que hoje pedem textos muito curtos, com muitas informações, a gente veio fazer uma explanação sobre isso, a perspectiva da escrita criativa, né? Então, gente, um texto é uma unidade de sentido que tem um papel sociocomunicativo. Quando você chega em uma sala que ela tem uma placa escrita silêncio, aquela palavra sozinha ali, silêncio, ela por si só é um texto. Ao mesmo tempo, quando você chega em uma loja que tem uma placa temos vagas, essa frase ela também contempla um texto, né? E existem textos mais elaborados e menos elaborados. Um texto de uma palavra, ele tem um contexto pragmático muito grande, né? Por detrás de uma palavra como silêncio ou atenção, existem várias relações que nós fazemos sociais de compreensão, né? E o que as redes digitais hoje, né, a rede social digital pede, são textos que precisam ter tanto essa compreensão pragmática, quanto uma compreensão semântica muito ampla, né, de muitos significados. Então, nessa perspectiva aqui, a gente vai falar um pouco sobre como é isso, né, que se dá, que é o que o Luiz colocou aí por dentro do LED, né, o que, quem, quando, como, onde, porquê, né, como fazer um texto que as pessoas leiam, porque é justamente isso, a função social do texto, seja ele escrito ou falado, né, que nós precisamos pensar aqui que texto, ele não só está atrelado à língua escrita, mas também à língua falada, que são modalidades distintas do uso da nossa língua portuguesa, né? Por exemplo, quando a gente grava um vídeo para subir no Instagram, nós também temos um texto nesse vídeo, né? Quando a gente faz uma arte que tem texto lá, a própria legenda. Então, nessa perspectiva da gente entender como criar um texto cada vez mais dialógico, né? Mas vamos pensar nesse caminho aqui. Texto é toda unidade de sentido comunicacional que eu consigo colocar na sociedade, né? Nos diversos gêneros textuais. E aí aqui nós vamos nos ater principalmente ao texto do Instagram, do WhatsApp, que é um texto que também pode ir para o Telegram, para o Facebook, né? A esse texto especificamente. Luiz, tu pode passar para o próximo slide. E aí, quando a gente pensa nesse texto, nós vamos pensar justamente nos fatores da textualidade, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre eles, que também é para dar uma relembrada nessa aula de língua portuguesa, né, que às vezes a gente não tem mais acesso na escola, já se formou, enfim, né, e esses aspectos, eles são 7, né, aí tem os primeiros 5, que são desse campo mais estrutural mesmo, e tem mais 2 que são do campo pragmático, né. Esses 5 primeiros são a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a intertextualidade e a informatividade. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter se deparado com esses elementos da textualidade, né, os fatores também podemos chamar assim, e a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre eles,
e depois mostrar exemplos, né, em alguns textos contemporâneos do nosso tempo, textos de vinculação digital, né, que estão aí pela internet, para que a gente consiga ter uma noção de como é que esses elementos se configuram mesmo na comunicação do dia a dia. Aí a intencionalidade tem um... Luiz, pode passar, viu? Acompanha a minha fala. A intencionalidade, eu coloquei aí, ela diz respeito a tudo que o autor quer passar para o seu ouvinte leitor, né? Diz respeito também ao uso da argumentação. Nenhum texto é isento de intencionalidade. E a maneira com que o texto é escrito pode modificar, né, a intencionalidade, através, por exemplo, de escolhas lexicais, né? Um léxico é uma palavra, uma unidade de sentido. Pode ser um adjetivo, enfim, um substantivo. Mas aí você veja como é que essa intencionalidade, a pessoa que escreve não está isenta, né? Vou pegar um exemplo básico, tá, gente? O gênero textual notícia, né? Notícia, todo mundo lembra como é esse gênero textual. Ele tem as informações lá do que aconteceu, quando aconteceu, quem se envolveu, né? Geralmente vinculado a um jornal. Pronto, vamos pensar aqui em uma notícia num jornal impresso, né? O suporte desse texto vai ser um jornal impresso. Veja, eu não estou falando ainda sobre redes digitais, estou falando sobre um jornal impresso, mas vamos chegar nas digitais. Um jornal impresso, por exemplo, colocou que um jovem negro foi preso com drogas, né? Esse jovem negro preso com drogas, ele vai ter geralmente um adjetivo que vai colocar ele como marginal, que vai colocar ele como um bandido, né? Isso aqui são as notícias dos jornais brasileiros no cotidiano. Então existe uma intencionalidade naquele texto, com o uso daqueles adjetivos. Ao mesmo tempo, um outro exemplo, o filho de Ike Batista atropelou um cidadão e morreu, e ao mesmo tempo ele não é colocado no jornal enquanto, né, os adjetivos que colocam para ele é um jovem universitário, é um médico, vocês entendem? Isso aqui reflete sobre a intencionalidade. Essa intencionalidade, ela parte dos pressupostos, sejam eles ideológicos, de condição social, enfim, do autor desse texto, né? Todo autor, ele tem um ponto de partida, e esse ponto de partida é justamente o que vai fazer com que essa intencionalidade esteja presente no texto, né? Então, a intencionalidade é um dos elementos textuais mais importantes para constituir um sentido, né? Aí eu queria passar para a aceitabilidade, Luiz, por favor. Aí a aceitabilidade, gente, que é o nosso segundo elemento aqui, né? Que inclusive ele está intrinsecamente ligado com a intencionalidade, né? Diz respeito à capacidade do ouvinte leitor compreender o texto de um emissor, né? Diz respeito à bagagem de mundo do receptor e à capacidade interpretativa. Aí você veja, a aceitabilidade ela é justamente isso. Quando eu escrevo um texto com a minha intencionalidade, eu preciso que a pessoa que vai ler esse texto aceite-o. Essa é a aceitabilidade. E para que essa pessoa aceite-o, né, aceite aquela mensagem que ele está passando, ela precisa ter alguns conhecimentos prévios sobre o que eu estou falando. O texto precisa, por exemplo, ser de interesse da pessoa, né? Na bagagem de mundo dela. Por exemplo, eu sou educador, então quando eu vejo um texto sobre educação popular, Paulo Freire, eu automaticamente paro e vou ler aquele texto, porque a minha aceitabilidade ela é gigantesca naquela perspectiva ali, que é uma perspectiva da qual eu me vinculo. Vocês entendem? Então, a aceitabilidade é esse segundo elemento textual, né? Nós precisamos escrever textos que as pessoas aceitem-os e procurem lê-los, né? Pode passar, Luiz. O terceiro fator nosso é a situacionalidade, né? Que é um fator que é justamente isso. O que estou escrevendo, falando, é relevante ao assunto abordado, né? Hoje em dia, algumas pessoas falam sobre qualquer coisa nas redes sociais digitais, né? As pessoas acham que o ambiente digital é um ambiente que
se pode falar, simplesmente falar, sem medidas, e não se pergunta se isso que está sendo falado, ele é de fato, né, relevante sobre o assunto. Porque o que faz com que um texto seja bem quisto, aceito, compartilhado, é justamente a relevância dele, né? E a situacionalidade é o elemento textual relacionado ao contexto. É um processo de significação do texto, adequando-se não só ao contexto, mas também a seus usuários, né? Que vai ser aí o menino, tá? O escritor e o falante se adequando ao leitor e o ouvinte, né? É a adequação do texto à situação sociocomunicativa. Você veja, situacionalidade. Se alguma pessoa me pergunta, por exemplo, vou falar aqui um outro gênero textual, o gênero textual receita. Todo mundo sabe como é que esse gênero textual se configura, né? Geralmente vem assim, ingredientes, bota os ingredientes, com a receita de bolo. Depois o modo de preparo. Então, se em algum momento alguém me fala assim, professor Fio, eu queria saber aquela receita de torta alemã que a sua família faz. E eu vou responder, sei lá, 988508822. Esse texto aqui que eu estou respondendo, né, não está na situacionalidade correta. As pessoas esperariam que eu respondesse um outro texto, que é um texto justamente da receita do bolo, naquela estrutura do gênero da receita do bolo, né? Por que isso aqui é importante? Porque às vezes alguém está perguntando uma informação, nós temos uma loja de repente, e eu estou respondendo uma outra coisa, né? Que não tem a ver com a pergunta da pessoa, ou porque eu não compreendi a pergunta, ou porque eu não tenho uma resposta. Então a situacionalidade, ela é justamente esse fator, esse elemento textual que vai fazer com que esses textos tenham uma função sociocomunicativa mesmo, que a pessoa pergunte, que a outra pessoa responda, né? E que faça sentido essa interação sociocomunicativa. Então, esse fator aqui, ele é fundamental também para que um texto seja bom, né? Queria pedir para você passar, Luiz. O outro fator, gente, é a informatividade. Esse daqui é um fator fundamental, né? O grau de informatividade define-se pela quantidade de conhecimento acerca do assunto, né? Quanto mais leituras e vivências a respeito, mais informatividade teremos. Justamente isso. Se você está vendendo um produto, você precisa ter muito conhecimento sobre esse produto. Ou se você está falando sobre um PL, né, sei lá, um projeto de lei que visa acentuar o desmonte da educação brasileira. Então, você precisa ter muito conhecimento sobre aquele assunto. Vale a pena, inclusive, você ler o projeto de lei, né? Você está vendendo tênis, vale a pena você conhecer os modelos do tênis, saber a numeração. A informatividade, né? Ela é fundamental. É justamente o porquê, o para quê e para quem escrevemos, né? É a informatividade que potencializa a capacidade de captação dos leitores e dos ouvintes. E justamente assim, se eu vou escolher, por exemplo, na minha rede social hoje, digital, né? Eu vou escolher aqui um gênero textual para produzir, um sorteio, né? Sorteio, ele é além de ser uma atividade social, né? Ela também é um gênero textual. Eu tenho que fazer o quê? Preciso colocar as regras do sorteio. Quais são as regras, né? Quais são as páginas que a pessoa precisa seguir? Então, eu vou automaticamente aqui na informatividade colocar, olha, pessoas, vocês precisam seguir essas 3 páginas, vocês precisam marcar 2 amigos, vocês precisam dar 3 pulinhos, mandar uma foto, enfim, fazer um monte de coisas. O sorteio é tal dia, a tal hora, serão tantos, 5 ganhadores. Isso aqui é a informatividade, né, do nosso texto. Tanto no grau de colocar mais informações a respeito do que vai acontecer, quanto também de compreensão. Eu posso colocar ali, se for um livro, esse livro trata sobre isso e sobre aquilo, é da Manuela Dávila, sobre feminismo, então ele é fundamental para a formação das pessoas, né? Então esse critério aqui, esse fator textual é justamente a informatividade. Nós precisamos sempre dar uma atenção a isso quando a gente vai escrever. Luiz, você pode passar, por favor? Pronto, aqui é a intertextualidade, gente. O que é o intertexto, né?
quando a gente fala nisso, principalmente na internet, a gente precisa ter uma atenção também, porque tem inclusive hoje uma coisa que chama hipertexto, que também é sobre a intertextualidade, né? É justamente a relação entre dois ou mais textos. São os diálogos possíveis. Pode se estabelecer de diversas formas e em distintos textos e linguagens diversas, né? Pode ser no escrito falado, no visual, no audiovisual. É bastante utilizado nas artes. A intertextualidade é, por exemplo, um dos principais elementos de significação do gênero meme, né? Todo meme ele tem um caráter intertextual muito grande. Ele tem um outro texto, que pode ser um filme, que pode ser uma série, que pode ser uma novela. Ele tem uma frase ali icônica, ele tem lógico, com outros elementos, como humor, enfim. Mas a intertextualidade, ela faz parte desse processo. Ou então, quando eu vou, de repente, a loja que eu trabalho, ou a organização de juventude que eu me organizo, vai fazer uma arte sobre o Dia das Mulheres, né? Então tem uma intertextualidade ali. Existe uma luta pelo Dia das Mulheres, ou pela Páscoa, enfim, uma festa religiosa, ou pelo São João, né? Então tudo que a gente vai falar geralmente já tem um texto que fala sobre isso, aquela informação que a gente está colocando, né? Já está no imaginário popular das pessoas, e aí a gente vai se referir a esses outros textos. Então, o que se fala na língua portuguesa é que, nas línguas em gerais, né, não existe nada que nunca foi dito. Tudo já foi um pouquinho dito, né? Então, a intertextualidade, ela está nesse sentido. Lógico que aí é uma maneira dela se expressar, né? Essa mais subjetiva. Eu estou falando sobre um assunto, a educação não transforma o mundo. A educação transforma o homem e o homem transforma o mundo. Alguém fala assim, Paulo Freire. Aí isso aqui é uma intertextualidade, não citei, mas é. Ou se eu quiser até diretamente colocar um poema, uma frase de um poema no meu produto, na minha loja, entre aspas, e colocar lá, João Cabral de Melo Neto. Então isso aqui também é intertextual, né? Esse fator ele é importante. Pode passar, por favor, amigo. Aí nós vamos chegar já nos outros dois elementos, gente, que não estavam naqueles cinco iniciais, porque são elementos mais textuais, assim, que a gente fala muito sobre eles, né? Que é justamente a coesão e a coerência. A coesão e a coerência, inclusive, são elementos textuais que não estão só, né, nesse imaginário das redes digitais sociais, mas ela está na vida do povo brasileiro, porque quando a gente pensa no Enem, todo mundo treme na linha, né, com a coesão e a coerência. Aí, Luiz botou uma Gretchen aí, um meme, né, conceito, coesão e aclamação, eu amei, né. É muito bom, mas é isso. A coesão, ela se trata do concatenamento, da conexão, da ligação e da harmonia de um texto, né? Um texto sem coesão é um texto sem harmonia, na maioria das vezes. A coesão também é a capacidade de entrelaçamento entre as palavras, né? Frases, parágrafos do texto. Ela é realizada de distintas maneiras e com a utilização de diversos recursos textuais, né? Como a sinonímia, por exemplo, a sinonímia. Eu estou falando assim, um menino que chegou na minha casa ontem era muito bonito. Aí eu boto vírgula. Esse gatinho, né? Tananã, tananana. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma referência a bonito e gatinho como sinônimos. E aí eu continuo meu texto. Então eu estou usando um elemento, né, coesivo para retomar uma pessoa no meu texto com a outra palavra para não se tornar repetitivo, né? Ou então na hiperonímia, por exemplo, Bolsominion é muito chato. Estou falando do sujeito individual. Ou eu falar assim, ó, esse povo gado é muito chato. Aí vocês vejam, né? Tô usando como hiperonímia. Bolsominion é a unidade, gado é o conjunto deles. Então é uma função aqui também, né? Coesiva. Conjunções, preposições, advérbios, pronomes, né? Que aqui são as classes de palavra. Aí, lógico, se você não lembra sobre as classes de palavra,
Aí você dá uma revisada, né? Quais são essas conjunções, essas preposições, advérbios, pronomes, que eles são coesivos, né? Na verdade, todos são, mas qual é a especificidade de cada um na língua portuguesa, para ficar afiado, né? Elipse também, suprimir, né? Por exemplo, o professor chegou na sala ontem muito bravo, ponto. Quando ele bateu na mesa, todos ficaram assustados. Aí você veja, eu não falei quando o professor, né? Eu já botei uma elipse ali. Na verdade, não era para ter o ele, era para quando bateu na mesa. Enfim, mas é um outro elemento, né? Coesivo. Então, a coesão, ela é fundamental. Aí a gente precisa dar uma atenção nessa coesão, gente, porque muitas vezes a gente não consegue entender qual é esse conectivo, não presta atenção, mas a gente coloca, tipo assim, 5 vezes a mesma palavra, podendo colocar um sinônimo, né? Tô vendendo tênis, eu falo tênis, 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 o texto todo, fica cansativo. Quando eu posso, de repente, trocar o nome tênis pela marca, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas poderia ser All Star, Nike, Adidas, poderia ser depois uma palavra tipo calçado. Então eu vou fazendo, né, a sinonímia, enfim, exercitem isso, é importante. Pode passar para coerência, amigo. E aí a coerência, né, que é essa irmã da coesão, gêmeas, assim, siameses, ela é a unidade de sentido do texto. Então eu botei uma exclamação aí porque é a unidade de sentido do texto, é a coerência, gente. Que é isso, né? É a relação lógica das ideias e argumentos que se complementam, não se contradizem e conferem significados, no plural, aos textos, né? A coerência é responsável pela compreensão do ouvinte leitor. As palavras, as frases e os parágrafos devem se relacionar, se complementar, ter continuidade umas nas outras, né? E aí a falta de coerência, ou seja, a incoerência, é capaz de comprometer toda a textualidade, de deixar o texto completamente incompreensível, né? Então eu não posso aqui falar que um texto sem sentido é um texto bom, né? Não é. De repente estou falando assim, a, a galinha do meu quintal colocou 6 ovos. De noite ela nada, de dia ela mia, né? E de madrugada ela canta o hino nacional. Esse texto aqui que eu falei, ele não tem a menor coerência. Ele não diz nada com nada. Ele está completamente perdido, né? Então a coerência é justamente essa unidade de sentido que faz um texto ser possível. Então, quando a gente está escrevendo, a gente tem que ter cuidado para a gente não se perder e, de repente, eu estou falando sobre unha em gel e daqui a pouco eu estou falando sobre luva de veludo. Então, é um negócio complexo, né? Mas esses são os 7 elementos da textualidade. A aula está gravada, vocês podem rever sempre que quiser, inclusive procurar mais assuntos sobre esses conteúdos, né? Espero que contribua. Mas pode passar o slide, por favor. Agora vamos praticar, gente, né? Como eu falei, eu trouxe alguns textos contemporâneos. Esses textos contemporâneos, alguns são memes, né? Esse aí, por exemplo, tem uma linguagem visual, mas tem uma linguagem textual também. Tem um erro de português aí, mas nós trabalhamos também com a variação linguística, tá tudo bem, né? Aí é uma menininha lá em cima, uma mulher, né? Fala assim, ó, eu nunca vi, aí tá o erro, né? Esse R. Deveria ser, eu nunca vi ninguém evoluir de macaco. Aí o céu brilha, lá vem a anja com a harpa, né, dá um papel, e aí quando a anja vai embora que ela abre, tem assim, e do barro já, isso aqui não é um confronto, né, nem a ciência, nem a religião, assim, nessa perspectiva de trazer aqui. Mas é justamente para vocês perceberem, vejam como essa arte aí, ela tem, né, uma intertextualidade forte, uma teoria da criação, né? Seja ela bíblica, cristã, né? Ou seja ela científica, enfim, do Big Bang, da evolução, enfim. E aí isso aqui é uma intertextualidade, mas ao mesmo tempo faz intertextualidade com vários textos, né?
isso de um anjo visitar uma mulher, não é a primeira vez que acontece nesse texto aí, né? A própria Virgem Maria foi visitada por um anjo, né? O anjo Gabriel para anunciar, enfim. Ele é um texto repleto de intertextualidade. Se vocês forem conseguindo entender os elementos textuais nos textos, vão colocando aqui embaixo também, né? Que é importante, né? É cheio de símbolos, o companheiro coloca aqui simbologias, então é um texto bom, né? Para poder usar de exemplo. Pode passar para o próximo. Pronto, olha essa. Ó. Essa aí é especial para Luiz, né? Para a turma VEG também, né? Um rapaz colocou assim, ó. Me explique por que você é contra o aborto, né? O outro respondeu, porque estão matando criaturas inocentes. Então você veja, esse critério aí é aceitabilidade. Para que o leitor entenda esse texto, e o cara está comendo carne, né? Ele precisa fazer algumas diferenças na vida dele, que é, por exemplo, o que o vegetarianismo existe, que o veganismo existe, que existem pessoas que não comem carne. Se ele tiver esse conhecimento, ele vai conseguir compreender assim de estralo, né? Possivelmente a pessoa de cima, ela pode ou não concordar, ela não fala sobre isso, com aborto, e ela pode ou não comer carne, ela não fala sobre isso, mas a pessoa de baixo não concorda, e as pessoas colocaram esse texto aí como ele incoerente, né? Você veja. Pode não parecer para todo mundo, mas a perspectiva que aparece daí também, além da aceitabilidade, é a incoerência, né? Como é que o cara está falando sobre matar criaturas inocentes e está comendo carne, se para os vegetarianos a carne também é inocente, vocês entendem? Aí esse texto ele trabalha com vários elementos da textualidade. Pode passar, por favor. Pronto, esse aqui é do William Wonka, né? É da Fantástica Fábrica de Chocolates, da primeira versão, sem ser essa versão atual do Johnny Depp. Eu acho que alguns aqui já assistiram, mas que não assistiu, assista que é muito bom, né? Ele botou lá em cima, assim, ó, tem uma série de memes do William Wonka, desse William Wonka aí nas redes digitais, né? Conte-me mais a respeito da sua coerência ao condenar Che Guevara como assassino, mas bater palma para soldado norte-americano em filme de guerra, né? Então, lógico, aqui tem um fator ideológico muito forte, né? Que é o fator justamente que divide o povo em direita e esquerda, né? Mas ele coloca que é incoerente você condenar um líder revolucionário da Revolução Cubana, como Che Guevara foi, e bater palma para um soldado norte-americano que espalha terror e guerra pelo mundo, né? Então, o William Wonka aí é um sábio, eu estou nessa perspectiva dele, vamos exaltar os guerrilheiros que libertaram o povo, né? Queria pedir o próximo, por favor. Pronto, aqui é um do Chaves, né? Do Chapolin. O Chapolin também tem muitos memes. Aí colocou ali em cima, eu com 15 anos, odeio gente que escreve sem pontuação ou escreve errado. Eu hoje, Aniga, você tá tudo bem, né? É uma brincadeira, lógico, gente, mas é importante para a atenção, né? Com esse uso da norma padrão culta da língua portuguesa nos nossos textos, porque isso aqui não é um elemento da textualidade, mas é importante a gente conseguir seguir a norma padrão, né, com responsabilidade. Pode, lógico, dar uma brincadinha ali no meme, dar uma brincadinha ali no texto mais descontraído, né? Mas, por exemplo, o Atacadão dos Presentes, quando a Annabelle fugiu, né? O Atacadão dos Presentes aqui em Pernambuco fez um meme da sessão de bonecas com a Annabelle lá brincando com as bonecas, tinha um errinho na legenda. Mas não tinha problema ali, era uma brincadeira bem descontraída, né? Então cabe também o desvio da norma padrão, mas é importante, eu trouxe essa reflexão aqui nesse meme. Pode passar, por favor, Luiz. Aí aqui eu trouxe um texto, né? Não tá a fonte, mas é de Ricardo Ramos, É porque eu dividi o texto texto em literário. dois, tá? Eu não Eu vou ler dividi o ele texto em todo, dois, então eu acho que está tenho. em 2 slides. É É, isso. Pronto. Eu vou ler uma parte desse daqui, a gente vai ler a parte da outra parte, da segunda parte, só para a gente conseguir entender, né? Veja. Isso aqui não é um meme, é um texto escrito mesmo, né? Circuito fechado. Acompanhem, viu, gente? Chinelos
vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme, creme, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, aí por aí vai. Lá embaixo, ó, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Pode passar, por favor. Relógio, mesa, cavalete, enfim, lá embaixo, ó, guardanapo, xícara, cigarro, fósforo, poltrona, livro. E no finalzinho ele termina com chinelos, coberta, cama, travesseiro, né? Ricardo Ramos. Isso aqui é um texto literário, ele é um texto que é um circuito fechado, ele é constituído por um conectivo, a letra I, né? E por vários substantivos. Todas as palavras do texto são substantivos, né? E ele é um texto que não tem elementos coesivos, mas ao mesmo tempo ele tem uma coerência. Se você lê-lo, você vai entender que se trata de um dia, de uma rotina, de um trabalhador que trabalha em alguma repartição, com burocracia, com documentos de texto burocráticos, mas dá para compreender ele sem a coesão. Então, qual é aqui o elemento que eu quero falar sobre isso? Nós podemos ter um texto sem coesão. Por exemplo, esse texto aí, que é um texto literário, é literatura, mas esse texto tem coerência. Nós não podemos ter esse texto sem coerência. Aí é importante a gente destacar isso, né? Pode passar, Luiz. Pronto. Por fim, nós vamos trazer aqui algumas possibilidades, né, de gêneros textuais que podemos produzir nas redes sociais, digitais, com esses conhecimentos que a gente viu agora acerca da textualidade, né? Alguns gêneros aí que a gente pode produzir notícia, de repente aconteceu alguma coisa muito importante na universidade e eu sou do diretório acadêmico e eu vou dar a notícia, né? É, Restaurante universitário abriu 50 vagas de bolsistas, o cadastro está em tal link, enfim, um informativo, uma propaganda, um meme, posso fazer um sorteio, um anúncio de vendas, se eu quero vender algo, um anúncio de eventos, se eu quero construir um curso de comunicação, um manifesto, se eu quero reunir pessoas em torno de uma ideia importante, né? Uma nota que pode ser de esclarecimento, de repúdio, de solidariedade, né? Um diálogo, vejam, o Cuca Pernambuco, o Cuca Caruaru, na verdade, fez um vídeo dialógico, né? Um diálogo sobre esse curso aqui, né? Falando sobre fazer um podcast, enfim. Então, aquele diálogo ali, ele é possível com os elementos da textualidade também, né? E um panfleto, que é esse elemento textual, na verdade, esse gênero textual mais comum, assim, ao movimento social brasileiro, né? E aí, esses são alguns gêneros, vocês podem olhar as especificidades dele na internet, alguns vocês já conhecem, né? Eu acho que, posteriormente, o Cuca pode estar construindo um outro curso, o Luiz me falou, sobre alguns gêneros mais complexos, como nota, ofício, enfim. Mas aqui são perspectivas que podem estar na legenda da nossa publicação, né? Por exemplo, as redes do movimento estudantil fazem muito sorteio, fazem muito informativo, muito panfleto, fazem muito tudo que está aí, né, gente? Tudo. Anúncio de venda de camisa, de bottom, enfim, anúncio de eventos. A gente tem que ter essa versatilidade nos diferentes gêneros mesmo para dar conta da comunicação. Pode passar. Aí o suporte do texto, né? Não era o do texto mesmo. Preste atenção no suporte a qual o seu texto será vinculado, né? Vou falar aqui sobre o suporte rapidinho. Antigamente, no tempo das pedras, o suporte do povo escrever era rocha mesmo, eles desenhavam pintura rupestre. Na Idade Média, o suporte era o couro dos animais. Há 50 anos atrás, o único suporte era o papel, né? Hoje nós temos o suporte mídias digitais, que é o suporte que nós estamos falando aqui. E dentro desse suporte nós temos outros suportes, por exemplo, cada rede social é especificamente um suporte. O Facebook ele é um suporte. Dentro dele nós temos alguns gêneros, tipo assim, o chat.
O chat é um gênero textual que está no Facebook, que está no Instagram, que está no Twitter, que está no WhatsApp. Quem sabe como é que ele funciona, né? Uma pessoa fala, outra responde, tem emótico, enfim. E esse suporte aqui, cada um dele é diferente e pede observações diferentes, né? Aí eu coloquei, cada rede social digital requer textos apropriados para o ritmo de leitura que impõe aos seus usuários, né? Se essa atenção não for dada, o texto pode se tornar obsoleto, não lido, né, gente? Instagram e Facebook configuram uma possibilidade de textos de mais fôlego, né? O Instagram dá para você escrever um monte de coisa, o Facebook dá para escrever muito mais, lógico, mas tem que ter esse ritmo, esse fôlego, né? E o WhatsApp e o Telegram configuram a possibilidade de textos de menos fôlego, né? E o Twitter, ele delimita-se. O Twitter é 140 caracteres, então está ali bem delimitado. Mas para a gente não fazer grandes textos no Telegram e no WhatsApp, ou não copiar o mesmo texto do Instagram e do Facebook no WhatsApp, porque isso aqui é ruim. Aí eu trouxe 2 exemplos. O exemplo 1. Pronto. Eu botei aí um texto que eu escrevi, Vitória da Pós-Graduação. Vou ler bem rápido, né? Importante vitória para os estudantes da pós-graduação, nananana. Aí embaixo coloca assim, nossa reitoria, respeitando os foros necessários de deliberação, torna público o edital, aí mais embaixo, né? Estou lendo rápido para poder dar o tempo para os outros companheiros também, gente. Nenhum estudante ficará para trás. Colocamos mais 5 hashtags, né? O justo mesmo é colocar mais 7 hashtags, né? Acho que o Luiz vai falar sobre isso e ele, mas enfim. Aqui é um texto de Instagram, você vê, ele não está nem muito longo, mas ele também não está nem muito curto, né? Se fosse no Facebook, cabia mais. Mas no WhatsApp cabe menos. O exemplo 2 é justamente o WhatsApp. Pode passar, Luiz. Aí aqui no WhatsApp, ó. Vitória da pós-graduação, coloquei só uma parte daquele texto e coloquei embaixo assim, ó, leia na íntegra, link do Instagram. Isso aqui, de fato, são textos que existiram, né? Da associação de pós-graduação que eu faço parte da minha universidade. E aí, nesse texto do WhatsApp, que ele é mais curto, mais objetivo, com um link para a pessoa ler na íntegra, esse link já coloca uma foto no post também, ele tem algumas formatações, né? Então, o meu último slide, que é o próximo, da minha parte aqui, da contribuição, pode botar no próximo já. E não colocou, né? Mas, enfim, era justamente a formatação do WhatsApp. Eu coloquei a formatação. Algumas pessoas não sabem, mas vocês podem procurar isso, ou então o próprio Cuca disponibilizar depois algum material sobre isso, né? Que é o asterisco, fecha asterisco para negrito, que é o underline, fecha underline ali para sublinhado, que é o tio, fecha tio com a palavra no meio, né? Para riscado no meio, e é os 3 aspas na frente e 3 aspas atrás, justamente para aquele monoespaço, que é uma fonte própria. Eu vi que o Luiz colocou aqui que ficou para mais para frente, depois vocês vão ver aí então. E aí é isso, gente, né? Gratidão a todo mundo. Espero que vocês tenham uma boa escrita criativa. Eu vou colocar aqui no chat, que é esse gênero textual importante daqui do nosso curso, o meu Instagram pessoal, se alguém quiser me seguir, pedir dicas, mandar textos para eu corrigir, também tenho disponibilidade, né? Trocar ideias sobre comunicação. Estamos sempre bem-vindos. Obrigado, gratidão. E desculpa que eu passei alguns minutos, mas é isso, vamos se adequando. Luiz, é contigo e Ellen. Fio, muito obrigado. Eu acho que assim, a gente não podia começar esse curso sem essa introdução tua. Porque é isso, claro que tomou um pouquinho de tempo, mas é esse tempo que a gente precisa mesmo. Eu acho que isso, na verdade, deveria até ser uma aula específica, assim. E aí fica a proposta do Cuca para o Cuca. Porque é isso, né? Eu acho que isso, quando a gente trata de linguagem, como você trouxe aqui, Fio, resume muito o curso inteiro, para falar a verdade, né? Porque assim, a comunicação, né, e a linguagem são coisas que, assim, são gêmeas siamesas, né? Que nem você falou em relação à coesão e coerência. Então, assim, várias vezes que você falava, eu fazia vários links aqui, intertextualidade, olha lá aí, sobre o que a gente vai trazer mais à frente, né? Então, assim, não tinha como a gente começar sem essa introdução, Fio. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, enfim, gente, só para poder, antes da gente começar a minha parte da DL, queria lembrar vocês que Malu colocou aqui no chat a ata de presença, tá? Do nosso curso. Então, Malu, se puder colocar de novo, né? Para quem não viu poder ver novamente.
Então, gente, não esqueçam de preencher, tá bom, esse formulário para dizer que vocês estavam aqui, tá bem? Pra gente poder contar presença. E não compartilhem para fora, tá? Esse formulário. E no mais, antes de a gente começar, entrem no Cuca. Conheçam o Cuca na sua faculdade, conheçam o Cuca estadual. Quem é de Caruaru, fica o convite ao único, eu acho, né, Cuca municipal do Brasil, que é o Cuca Caruaru. Então, fica aí o convite. E vamos começar, né, Ellen? Sobre as nossas ferramentas aqui de Instagram, Twitter e outras, né? Então, Ellen, você pode começar, né, a parte dos stories. Já vou. Então vamos lá, gente. Ô Luiz, ele começava com biografia, não, né? Já foi para as stories. Sim, sim. A Bio vai mais tarde. Pois vamos lá. Eu queria falar só um pouquinho dessa parte de Instagram. Né? Eu gosto de falar muito do Instagram como uma casa. E você precisa arrumar a sua casa para receber visitas, certo? Então, como é que a gente arruma o nosso Instagram? O que é que a gente faz para receber pessoas novas? Primeiro, a gente tem que ter uma comunicação visual, né? Se você tem um negócio, se você tem uma loja, você precisa fazer uma referência visual a essa loja, seja uma logo, seja uma cor, seja um nome, né? Principalmente. E a partir disso, a gente tem várias outras características. A gente tem a biografia, a gente tem os destaques nos stories, né? Aí a gente tem as postagens, que é a nossa comunicação, a forma como a gente se comunica, né, no nosso DA, na nossa loja, no nosso empreendimento. E outro ponto importante é a forma como a gente atende os clientes, né? Porque não adianta a gente arrumar toda a nossa casa, né? Arrumar todo o nosso Instagram bonitinho ali, e quando chegar alguém para a gente vender, ou para a gente informar alguma coisa, a gente não saber fazer isso. Então é muito importante, né, a comunicação, mais uma vez, entrando em todas as áreas, mas é muito importante a gente saber se comunicar, né, com as pessoas que vão chegar no nosso Instagram. E para começar, a gente vai começar a falar sobre os stories, né? E o primeiro ponto que eu coloquei ali é sobre o Snapchat. Não sei se vocês lembram do Snapchat, mas que ele faz um, 2 anos que ele era o auge, né? Enfim, desse novo pico de redes sociais. E por que eu coloquei ele aqui? Porque quando começou, quando o Instagram integrou os stories ao Instagram, foi muito julgamento. Não sei se você lembra desse momento. Mas muita gente falou que o Instagram estava imitando o Snapchat, que o Mark Zuckerberg não tinha criatividade, porque ele não sabia o que fazer, ele ficou copiando rede social. Mas hoje a gente vê que os stories eles são muito mais abrangentes que o Snapchat. Os stories eles têm ferramentas das mais diversas, né? Dos stickers de música, de você, enfim, linkar com sites que você pode ir para fora do Instagram. Então, o que é que a gente pode pegar dessa situação? Que às vezes a gente não precisa copiar, a gente não precisa, na verdade, a gente não precisa criar algo totalmente do zero. A gente pode pegar uma ideia que já está no mundo, a gente pode pegar essa ideia e adaptar a gente. Né? Você pode pegar uma ideia que já existe e adaptar a sua cara, a como você se comunica, a como você gostaria que essa ferramenta fosse. Porque às vezes a gente se prende muito em querer criar algo totalmente novo, criar algo que nunca ninguém fez. E quando a gente quer fazer isso, normalmente a gente fica travado, e a gente não consegue. Então, não se prendam, né? Vocês podem usar coisas que já existem, falar sobre coisas que todo mundo fala, mas você pode fazer isso do seu jeito, né? Com a sua criatividade. E aí, o ponto principal, assim, dos stories é a comunicação rápida. Né? Diferentemente de uma postagem, os stories podem ser bem mais rápidos, você pode falar sobre o seu dia a dia, você pode colocar a câmera aqui e dar um informativo, enfim, criar uma conversa mesmo, né? Já que nas postagens é uma coisa muito mais lenta, né? Você tem que ter a parte de criação do post, de edição, de postagem e tal. Os stories já podem ser bem mais rápido. E Luiz, fica à vontade para fazer qualquer comentário, isso no que tu achar pertinente, viu? E uma coisa interessante sobre os stories é que você pode gerar conexão muito mais rápido. Porque as pessoas ficam lá, né, pulando os stories, assistindo várias coisas, e quando você fala da sua vida, quando você coloca seu rosto, as pessoas se conectam, porque as pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, se você tem uma marca, se você tem uma loja, se você vende caneca, caneta, o que for, lembre de falar de você também, de colocar o seu rosto. Porque as pessoas não vão se conectar com a sua marca, elas vão se conectar com a pessoa que está por trás dela, né? Com o seu rostinho, com a forma que você se comunica.
Então, os stories é uma forma muito massa e muito rápida de gerar conexão. E quais são as outras formas de gerar conexão? Né? Nos stories a gente tem uma infinidade de stickers, que são aquele negócio de música, aquele negócio de enquete, de caixinha de pergunta. Né? Infelizmente o Instagram tem vários bugs, então tem conta que tem todos, aí tem conta que não tem música, mas os stickers são essa forma de você gerar interação. Uma forma muito legal são as enquetes, então você pode fazer uma sequência de stories com várias enquetes, pode ser com curiosidades históricas, assim, depende muito do que você faz no seu Instagram, né? Você pode adaptar essas enquetes para o que você faz. Mas você pode, antes de postar, por exemplo, você pode perguntar o que é que seu público quer. Se ele quer aprender sobre, não sei, se ele quer aprender sobre comunicação, se ele quer aprender sobre vendas, qual é o melhor horário, você pode perguntar também. Você não precisa tomar decisões sozinhos. Se você tem uma ferramenta que você pode se comunicar com o seu público, então pergunta para ele o que é melhor para ele. E a gente tem... E Ellen, um adendo a isso que você falou, assim, que eu acho muito massa, que também é assim, aquele negócio de unir o útil ao agradável, né? Porque assim, você tem ali um espaço em que você pode construir, fazer com que seu público se sinta participante também das decisões, né? Do que você, enfim, tá construindo ali de conteúdo, construindo para suas redes sociais. E também, assim, quanto mais interação tem nos nossos stories, nos nossos posts, né? Mais entrega tem pelo Instagram, né? Então, assim, para quem não sabe, o Instagram, ele limita a sua audiência, né? Então, se eu tenho 1.000 pessoas que me seguem, apenas 100 delas vão receber diariamente o que eu produzo, né? Então, quanto mais interação eu tenho num post ou num story, o Instagram vai entender que aquilo é uma coisa interessante e vai entregar para mais gente, né? Então, assim, tanto eu vou estar ali construindo para que outras pessoas consigam opinar também, né, sobre o que eu estou produzindo, como também vou poder aumentar a interação para que outras pessoas vejam, né? Então é muito massa essa questão. Perfeito. E até puxando isso que o Luiz falou, o Instagram como um todo ele é uma conversa. Então imagina se você vai na casa de alguém e aí essa pessoa passa o dia falando com você, conta a história da vida e conta a história dos maridos, dos filhos, e você não tem nenhuma oportunidade de responder, de interagir com essa pessoa. Então é nesse ponto que a gente precisa ver o Instagram. Você não pode só entregar e falar, informar. Dê uma oportunidade de conversa. E isso não precisa só acontecer publicamente nos stories, mas pode acontecer também no directs. E eu vi aqui um comentáriozinho no chat de pessoas que têm vergonha de aparecer nos stories, né? E é completamente compreensível, né? A gente está numa nova época agora que a gente precisa se expor, né, nas redes sociais, e que está muito em voga, mas existem várias outras formas de você se mostrar também, né? Por exemplo, se você escreve contos, se você escreve crônicas, a sua escrita mostra quem você é. Então as pessoas podem não se conectar com o seu rosto, mas elas vão se conectar com a maneira que você escreve. Então não precisa ser só em vídeo, né? Você pode usar a forma como você escreve, a forma como você tira foto, a forma como você grava um vídeo. Então existem várias maneiras de você se conectar com o público, certo? Eu não consigo ler todas as perguntas, mas se tu quiser ir pegando as perguntas, Luiz, a gente pode ir, ou no final, né? A gente pode fazer isso também. Sim, eu tô anotando aqui. Pode ir falando, Ellen, tô anotando. Perfeito. O próximo ponto, eu botei só para me lembrar, que é a primeira chamada / aquecimento. E o que é isso, né? No meu Instagram profissional, antes de eu postar alguma coisa, eu vou lá nos stories e eu faço várias perguntas. Por exemplo, a minha próxima postagem é sobre atendimento, na verdade, sobre atendimento em lojas físicas ou em lojas online. Mas eu não postei logo a cara tapa. Eu fui nos meus stories e perguntei, gente, vocês já foram mal atendidos alguma vez? Aí eu coloquei uma enquetezinha. Aí o pessoal colocou, né, já me atenderam mal muitas vezes, ou nem tanto. Aí no outro dia, eu coloquei assim, se vocês fossem o atendente, ou se vocês fossem o dono desse local, o que vocês fariam diferente? Então eu já criei um diálogo em torno desse tema. E aí no último stories eu falei, gente, hoje à noite eu vou postar um vídeo sobre. Então, os stories eles podem ser um aquecimento, você pode preparar o seu público para receber X conteúdo. Isso pode acontecer em qualquer vertente. Se você vai postar um texto novo ou um conteúdo novo, você vai começar a vender uma nova linha de produtos, você pode começar a preparar o seu público nos stories para receber isso também.
né? E um ponto muito interessante é a criatividade nos stories. Todo mundo já sabe que a gente pode... Enfim, existe o Reels, né? Que agora é um pico de técnicas que você tem que ter, e você pode fazer várias compilações de vídeo, de texto. Mas um outro ponto interessante é que a gente pode compartilhar um post de Instagram nos stories. Todo mundo já sabe disso. A maioria das pessoas vai lá e coloca um gifzinho com new post, né? Post novo. Mas existem várias formas de você compartilhar esses posts. E aí tu pode passar e tu pode clicar nos 2 exemplos que tem aqui, que ele é sobre formas criativas de você divulgar o seu post. Aí depois eu explico mais um pouco sobre, pode colocar. Pronto, você pode colocar o outro bem rapidinho. Foi. Se eu estiver falando muito rápido, gente, me avisem. Às vezes eu não consigo controlar a minha velocidade. Mas esses 2 exemplos são exemplos muito bons que a gente pode sair do senso comum, ou do caminho que todo mundo vai. Né? Nos stories a gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas cores, a gente pode desenhar, a gente pode usar GIFs, tem muitos GIFs. Então, se você pode fazer algo diferente, por que não? Né? E aí vem a parte também de você se largar do medo de você ser criativo. Não tenha medo de você testar algo novo. Teste. No começo pode ficar ruim, mas aí você faz de novo, de novo, de novo. E você vai aprendendo, né? É muito difícil de você se lançar no que você quer, né? Não deixe que o medo ele atrapalhe de conseguir o que você quer, né? Então, essa aqui é um exemplo simples de como você pode usar a criatividade dentro dos stories, né? Dentro desse repost de stories, mas a criatividade ela pode estar em todas as áreas da comunicação, né? Pode passar. Acho que agora, sim. Daí é um pouco dos stickers, né, que a gente pode ter a interatividade nos stories, e aí a gente tem a localização, né, que você pode colocar, e aí eu não, acho que, por exemplo, a hashtag Caruaru engloba todos os stories que alguém postou com a hashtag Caruaru. Então ali você pode, enfim, ter uma mini comunidade das pessoas que estão em Caruaru que usou a hashtag. Então, por exemplo, se eu vendo caneca, mas eu não vendo para fora de Caruaru, eu só vendo em Caruaru. Então eu posso colocar a hashtag Caruaru porque eu vou alcançar exatamente as pessoas que podem comprar e que eu posso entregar. Né? Então, principalmente para quem vende coisas, é importante você colocar a localização para você encontrar seu público, né? E o segundo são os stickers que eu já comentei antes, que aí tem o sticker de música, o sticker de pergunta, de manda uma DM, tem contagem regressiva, enquetes, testes. E aí o de música, ele é muito interessante também, porque você pode adaptar a música para o seu público. Por exemplo, se você tem um público ali de 40, 50 anos, você pode colocar músicas mais nostálgicas, porque se você vai se conectar com ele também. Se você tem um público mais jovem, então você, enfim, bota músicas mais jovens e você pode adaptar, né, para o seu público. E música é uma forma muito fácil de você, enfim, se conectar, né? Todo mundo gosta muito de música. E os destaques. Tem gente que não entende muito a dinâmica. Os destaques são aqueles nos stories, né, que ficam embaixo da biografia, aí tem os destaquezinhos que são um monte de bolinha, assim. E aí é importante que você saiba o que colocar nos destaques. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E, além disso, tem uma nova coisa nos stories, né? Sempre tem coisa nova. Você pode colocar GIFs também. Então, como a gente viu lá em cima, os memes eles são muito interessantes, né? Para você criar uma comunicação mais leve, mais interativa, né? E agora a gente tem os GIFs também nos stories. Então, usem os GIFs com moderação, claro.
Mas se fizer sentido para a sua comunicação, se fizer sentido para a sua loja, então a gente tem mais uma forma de se comunicar. És tu, Luiz. Opa, gente. Então, né, aqui só para umas partes mais encaminhativas, já para assim dizer, em relação ao repost no feed, para quem não sabe, você tem que ter um aplicativo para poder fazer isso, né? Então tem, assim, vários aplicativos de repost no do Instagram. É só você ir lá na loja de aplicativos do celular, né? Seja no iPhone, seja no Android, e vai ter lá, só colocar repost Instagram, e aí vão aparecer vários aplicativos. E assim, acaba sendo muito de gosto, sabe? Você vai encontrar o que você, enfim, tem maior facilidade de utilizar, né? Eu coloquei aqui um exemplo que era um que eu utilizava bastante e ainda uso, para falar a verdade. Enfim, só para um destaque em relação ao repost no feed, é que alguns dão a possibilidade de você poder mudar essa cor aqui, né? A cor do que tá indo para ter menos. Enfim, porque às vezes esse negocinho do repost, ele tira informação, né? Porque às vezes você tem isso exatamente em cima de algo que é importante, ou então isso, enfim, quebrando ali realmente sua imagem. Por exemplo, aqui é uma imagem, né? Então, assim, você às vezes ter esse negocinho, essa abazinha, tira um pouquinho a concentração, né? A gente acaba olhando só para aquilo e, enfim, às vezes não é ideal. Então, assim, se for tirar essa abazinha, né? Lembra sempre de colocar os créditos de onde você tirou essa publicação, tá? Ele automaticamente, quando você vai publicar, repostar, ele copia a legenda, né? Ele copia a legenda da foto que você quer repostar, já com o arroba do Instagram de quem você copiou, né? Mas daí é sempre bom não apagar, tá bom? Não apaguem. Eu sei que fica feio. É a realidade. Fica feio sim você ter ali, começar logo o texto com o arroba, né, de alguém. Então, assim, coloca essa arroba no final, tá certo? Coloca essa arroba no final do texto, coloca via arroba Cuca da Unipe, ou então repost do Cuca da Unipe, por exemplo. Mas não esqueça de colocar os créditos, porque, enfim, gera processo, ninguém tem dinheiro para ser processado. E também tem a questão do respeito à intelectualidade a quem produziu aquilo, né? Então, assim, créditos. Independente de for repost ou não, crédito de foto, coloque crédito, sempre. Sempre pode gerar problemas, tá bem? Então, assim, sempre vão colocar. Porque eu sei que às vezes a gente esquece, mas não esqueça. E daí, era uma parte muito rápida minha, porque na verdade essa era a parte que dele estar lá no início, né, Ellen? Aí se você quiser aqui falar rapidamente, já que tu meio que já falou, né, pra falar a verdade. Mas se quiser dar um foco, inclusive, ao encurtador de link. Tu quer falar do encurtador de link antes de eu começar? Posso sim. Então, gente, essa parte do encurtador de link e do Linktree, né? Para quem não conhece, o Linktree é uma das várias formas que você tem de colocar vários links num só link, né? Eu vou abrir aqui um exemplo dentro do próprio Cuca da Unipe, tá bom? Aqui, Cuca da Unipe. É bom que a gente tem internet, a gente pode fazer isso aqui, né? Pronto. Tem isso aqui não é o Linktree, por exemplo, é outra ferramenta. Mas é a mesma lógica. Você entra no link e você tem aqui todos os links que você pode colocar no seu site, por exemplo, no seu perfil, né? Porque assim o Instagram limita a apenas um link, né? Então assim você consegue colocar vários links, porque assim, né? Nós às vezes temos várias coisas para colocar. A gente quer colocar o link do nosso grupo do WhatsApp, o link do nosso Twitter, e isso ajuda a gente a poder fazer isso, enfim, de uma forma mais organizada, de uma forma mais legal. E como eu disse, tem várias ferramentas, né? Essa aqui é uma, que vocês estão vendo essa aqui, que é impossível de falar o nome, mas eu vou colocar aqui no chat. Tá bem? Eu vou colocar aqui no chat, vou sair aqui rapidinho só para colocar no chat. Mas também tem a ferramenta que a gente falou, né? Que é o Linktree, enfim, que é essa que tá aqui. E encurtador de link, que tá link, né? Ótimo. Encurtador de link é, por exemplo, o Bitly, que é muito famoso, né? O Bitly, que é esse que você tem ali um link enorme, por exemplo, de um formulário. Que aí o link tem 3 linhas, só do link. Você não vai compartilhar esse link nem na sua bio do Instagram, nem vai colocar ele no WhatsApp, né? Porque ele é gigante. Ele toma, às vezes, muito mais espaço do que o próprio texto, que é informativo que você quer passar. Então, para mostrar aqui para vocês novamente, né? Eu gosto muito do Bitly. Opa, pode falar. Oi, amigo, desculpa, gente, só queria falar para vocês que o nome desse aí que tá no Cuca é Milkshake, é porque eles reduzem o nome, mas é Milkshake, como se fosse uma batida mesmo de várias coisas, acho que é esse o sentido. Muito massa. Mas é isso, eu coloquei aqui o link de qualquer forma para quem quiser ver. E se eu estiver falando rápido, gente, me avisem, tá? Ellen que tá aí com o microfone aberto também, grita para eu ir mais lentamente, porque eu falo muito rápido.
Mas vejam só, o Bitly é essa ferramenta aqui, é esse site, em que você faz uma inscrição gratuita nele, tá? E aí você pode encurtar qualquer link, tá certo? E eu não vou mostrar aqui porque eu não vou mostrar aqui porque é uma coisa muito simples mesmo. Mas você coloca o link aqui, um link grande, aí coloca aqui. Ele é todo em inglês, gente, mas é bem intuitivo, tá? Aqui você coloca em shorten, né? Que é encurtar, e ele vai gerar um link pequenininho, um link curto, e que você inclusive pode editar para ficar da forma que você preferir. Mas isso é interessante para quem usa muito link no WhatsApp, para quem. Opa, deixa eu voltar aqui. Para quem usa muito link no WhatsApp, compartilha muitos links de formulário, de próprio YouTube, ou então, por exemplo, eu tenho um podcast. E daí o link do podcast do Spotify é gigante, né? Porque ele não permite que você edite o link se você não tiver uma tal quantidade de seguidores, né? Então, sempre é massa, assim, que você faz, ajusta no Bitly, aí você coloca Bitly barra, vamos dizer, CucaCast. Vamos dizer que esse é o nome do podcast do Cuca. Para você sempre compartilhar aquele mesmo link curto, né? E, bem, se Ellen quiser falar mais alguma coisa em relação a bio, pode falar, amiga. Acho que eu concluí em relação aos links. Perfeito. Tu passou o slide, acho que tem uma imagenzinha mais pronto. Isso conecta muito, gente, com o que eu falei no início, do Instagram ser tipo uma casinha e que você tem que arrumar a sua casa para receber pessoas. E qual a primeira coisa que a pessoa vê quando chega na sua casa, né? Quando chega no seu Instagram? É essa página inicial. Então ela vê o seu ícone, ela vê a sua bio, ela vê o linkzinho que tá ali, ela vê os destaques. Depois disso é que ela vai começar a baixar, né? E vai começar a ver as postagens. Mas se ela não gostar do que ela vê de cara, talvez ela não desça para ver suas postagens, seus conteúdos. Então, aqui tem alguns comentários, né? No ícone, qual a sua marca? Como as pessoas lembram de você? Escolha um bom nome e um bom ícone, certo? Aqui no outro lado, tem especifique sua categoria. No Instagram tem várias categorias de fotógrafo, de artes visuais, de produção de conteúdo. Então, é bom especificar a categoria, né, para as pessoas saberem o que você faz rapidamente. Aqui embaixo tem uma biografia impactante e informativa. Tem gente que gosta de botar só uma frase de peito, mas esquece de informar o que é que você faz e aonde você atua. Então, se eu sou fotógrafa, se eu mexo com marketing digital, e essa pessoa está vindo de São Paulo, né, ela tem uma conta em São Paulo, ela é de São Paulo, talvez eu não consiga atendê-la. Né? Então, essa pessoa pode se informar sobre isso quando ela vê as cidades onde eu atuo. E é importante que essas informações sejam de fácil acesso, certo? Daqui embaixo tem um linkzinho, né, que como o Luiz falou, ele só permite um link, então essas ferramentas de Linktree, do Milkshake, elas podem lhe permitir colocar vários links. E aqui embaixo tem uma explicaçãozinha rápida sobre os destaques dos stories, né? Daí diz aqui é a sua vitrine, o que as pessoas precisam ter acesso rápido ao entrar no seu Instagram. Então, você pode colocar uma pequena introdução ao que você faz. Aí, no outro destaque, você pode colocar o que você vende. Aí, no outro destaque, você pode colocar se você faz delivery ou não, qual é o horário disso, até onde ele vai, né? Ou você pode colocar algum feedback. Ou, por exemplo, aqui é um site um Instagram de fotografia, então eu coloquei ensaio infantil, ensaio em família, eventos. Então, isso aqui... Os stories, a gente faz muitos stories o tempo todo, né? Algumas pessoas fazem. Então, aqui é um local de você reunir o que é realmente importante para que as pessoas possam ver assim que chegar no seu Instagram, certo? Então, essa aqui é a parte principal da sua casinha que as pessoas vão ver assim que chegar. E a partir disso, a partir dessa arrumação e organização inicial, você pode começar a pensar na sua comunicação de postagem, no seu conteúdo, como você vai se comunicar com os clientes. E é isso. Gente, isso aqui é um destaque que eu coloquei. Então, quem não assiste, eu recomendo assistir. É uma série muito engraçada e divertida e que dá vários memes ótimos e várias referências legais para você utilizar. É uma série chamada Superloja, tá? E, enfim, tem na Prime Video, para quem conhece, enfim. Mas é Superloja o nome da série. E eu acho esse destaque que eles colocam na série muito legal. Porque tem uma personagem que é uma gerente da loja e que ela fala para você revisar tudo 7 vezes. E é uma coisa que eu adotei pra minha vida. Porque é o seguinte, gente, errar é humano. A gente sempre comete erros, inclusive porque a gente está ali digitando um texto e daí a gente erra alguma palavra, o corretor ortográfico corrige para a gente, fazendo a gente errar. Ou então a gente está ali digitando a legenda de um vídeo e daí a gente legenda errado. Ou então a gente vai marcar, enfim, isso já aconteceu várias vezes comigo, vai marcar alguém nos stories e marcar a pessoa errada
né? Acontece, esses dias eu estava vendo no Cuca Caruaru, a galera fez uma campanha, né? Uma campanha em relação à estação ferroviária da cidade. E daí era para marcar a Raquel Lira. E daí não foi o Cuca que errou, não. Foi porque era uma campanha, né? Então tinha gente comentando lá. E teve uma menina, a coitada, ela marcou outra Raquel Lira. Uma Raquel Lira aleatória. E a menina respondeu: gente, eu não faço ideia. E assim, é só um exemplo, sabe? Para você realmente prestar atenção, porque é normal errar, né? Então, assim, relê, lê novamente. Quando achar que tá tudo certo, lê só mais uma vez para você confirmar, porque a cada vez que você lê, ou então que você ouve, ou que você dá uma olhada novamente, né? Você encontra uma coisa que tá ali fora do lugar, uma coisa que tá estranha, sabe? Isso é muito comum com foto, né? Por exemplo, também. Para quem trabalha com foto, trabalha com vídeo, sabe que a gente tá ali editando a foto, editando o vídeo. Quando tá tudo certo, a gente vê ali que tem uma sombra que aparece lá atrás de, não sei, de uma coisa bem aleatória. Como assim, a gente tem uma foto linda. E lá no fundo tem uma criança chorando. E a criança vai ser o foco da foto inteira. Então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar, né, para conseguir, assim, analisar direitinho e revisar sempre. Revisem 7 vezes. 7 não é um número divino, eu acho, né, uma coisa assim. Então, assim, revisem 7 vezes. Peguem 7 dias da semana e pensem: eu vou revisar pela segunda, pela terça, pela quarta, e revisem, tá certo? Era só um destaque. E aqui tem o que Fio trouxe lá atrás, né? A gente tinha colocado aqui porque estava nessa ordem já, mas daí fica a menção honrosa ao que Fio trouxe, porque é realidade. Lembre-se que no grupo de WhatsApp a gente tem várias informações acontecendo, né? O que tem seus pontos positivos e pontos negativos, né? Mas, enfim, para via de regra, o grupo do WhatsApp é um ótimo meio de você conseguir uma comunicação mais direta com um determinado público, né? E daí o grupo do WhatsApp acaba que entra muito mais na realidade de diretor acadêmico, de movimento social, né? Mas daí é importante que a gente consiga fazer com que eles não sejam coisas que as pessoas não queiram abrir, sabe? Então, assim, o máximo objetivo que você puder ser no seu grupo do WhatsApp, melhor. Então, assim, usar os negritos, usar o itálico, usar, enfim, todas essas ferramentas de edição do próprio texto que você tiver para poder, enfim, fazer com que seu texto seja melhor lido e melhor recebido, né? Inclusive entra aqui os usos dos emojis, né? Que não é para usar em abundância, mas também a cada parágrafo que você tiver, coloca um emoji referente ao que você está falando, porque isso facilita a leitura, tá bom? Tem vários dados que a gente não trouxe aqui, mas que são comprovados cientificamente por estudos que o uso de emojis nas redes sociais facilita a leitura, assim, muito. Então, assim, utilizem os emojis, claro, com responsabilidade, sem transformar seu texto em emoji, né? Tanto que tem vários memes no Twitter, né? Em que as pessoas usam 10 emojis para cada palavra, mas é isso. A cada parágrafo usa 1, 2 emojis e dá super certo para fazer com que a leitura seja mais objetiva. E usando isso junto com o negrito, com o itálico. E daí só um destaque, gente, que a gente colocou em relação a grupos e listas de WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tá super saturado, né? Quantas pessoas não odeiam o grupo do WhatsApp, não é mesmo? Então, assim, tem algumas formas de conseguir driblar isso. Para quem não conhece o Telegram, ele permite que você crie canais, né? Então, você ali, eu vou até abrir aqui, o bom estar com o computador é isso, gente, porque a gente pode abrir. Então, por exemplo, eu tô nesse canal aqui, que é um canal enfim, de design, enfim, que traz dicas. Gabriel, esse aqui é um grupo, na verdade. Então aqui é um grupo que as pessoas vão comentando, vão colocando suas ideias, enfim, suas coisas. Mas deixa eu ver se eu encontro um canal aqui, tá, gente? Eu acho que eu tenho algum canal. Só vou procurar. Pronto, isso aqui é um canal. Aqui no canal, eu não posso comentar nada, ninguém pode comentar. Porque só quem pode enviar alguma coisa no canal é quem é o proprietário do canal. Então, assim, só quem pode mandar nesse caso aqui é esse M. Vicente Art, né? Que, aliás, é muito legal para quem tiver Telegram. Sigam ele, que ele tem várias dicas massa enfim, de uso de Photoshop, etc. E aqui é muito massa porque aqui eu vou receber o conteúdo diretamente no meu Telegram e não vou estar num grupo cheio de gente falando, né? E o que acontece? O WhatsApp não permite que você faça isso. Mas o WhatsApp hoje permite que você tenha um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, em que só o ADM manda mensagem, né? Então é uma forma de você conseguir burlar um pouquinho o sistema e criar um canal no WhatsApp, né? Com seus clientes, com os estudantes do seu curso, enfim, com o seu público, né? Você pode disponibilizar o grupo do WhatsApp do seu negócio, do seu DA, do seu movimento social, dentro do Instagram, no Facebook, no Twitter, e daí você pode utilizar esse canal, né, dentro do WhatsApp, para apenas você mandar mensagens, mandar questões lá, e daí, enfim, você pode usar e abusar disso, porque as pessoas costumam sair menos desse tipo de grupo, tá? Primeiro porque elas estão optando por entrar,
elas que pegaram o link lá e disseram, quero entrar nesse canal. E segundo, porque é uma coisa mais objetiva, né? No máximo, você manda, durante uma semana, 4 dias da semana eu mando conteúdo lá, por exemplo, né? Ou então eu mando diariamente, apenas uma vez no dia, né? Não é bom mandar mais de 2 vezes ao dia, porque, enfim, as pessoas não gostam. Essa é a realidade. Ninguém gosta de receber milhões de mensagens no WhatsApp. Então fica aí esse destaque em relação a grupos e listas, para finalizar a questão de lista, que é muito famosa no WhatsApp, né? Porque é uma ferramenta muito específica dele. Mas, gente, ela funciona para casos muito específicos, tá? Porque, para quem não sabe, a lista, a pessoa só vai receber a minha mensagem se ela tiver meu número salvo. Então, assim, faz sentido para alguns nichos específicos de negócio, alguns nichos específicos de movimento social, né? Por exemplo, se eu tenho um diretório acadêmico e daí eu tenho uma lista de transmissão com os professores. Eu mando para essa lista de transmissão porque compreendo que os professores têm o meu número salvo, né? Ou então eu mando para... Eu faço uma lista de transmissão com os diretores do meu diretório acadêmico. Ou com... Enfim, estão conseguindo pegar a ideia, né? Com pessoas que eu sei que tem meu número salvo. Que vão receber aquela mensagem. Porque senão eu vou mandar e vai chegar para um total de 0 pessoas. Entendem? Então, assim, lista no WhatsApp tem muita atenção a isso, tá certo? Mas já passando... Mas já chegando ao final, tá, gente? Já, na verdade. Porque essa parte é muito mais expositiva mesmo, né? Então, assim, o Twitter. É só alguns destaques em relação ao Twitter, tá? A gente faz vários textos, né? E vocês já perceberam que tanto no Facebook quanto no Instagram a gente consegue fazer textos maiores, né? Que também não são grandes textões, mas que são textos ali com 4 parágrafos, né? Por exemplo, 3, 4 parágrafos. No Twitter e no WhatsApp, não é interessante. Primeiro que o Twitter não permite. Ele não permite que você faça um texto com mais de 240 caracteres, né? E o WhatsApp não é legal porque você faz um textão no WhatsApp que ninguém lê. Então, assim, uma dica é, dependendo do qual é o seu objetivo, adaptar o texto que você fez ali pro Instagram, já vai usar o mesmo texto que você vai usar no WhatsApp, no Twitter, sabe? Se for uma coisa informativa, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, você adapta o texto, já usa o texto curto de um parágrafo no Instagram e no Twitter, tá? Já usa o mesmo nos dois, o mesmo link, porque o Twitter permite que você coloque links, né? Enfim, e coloque também imagem. Então já é massa porque você consegue fazer isso, adaptar esse texto. E se dedique ao Twitter, porque é o seguinte, a gente tem o Twitter ali como o irmão, eu gosto de pensar nele como o irmão, não sei como eu posso dizer isso, mas aquele irmão, aquele primo distante, sabe? Que todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que tem várias pessoas que conhecem ele, mas nem, assim, a gente acaba não dando atenção devido a ele às vezes, né? Tanto que assim, quem tem loja online que tem Twitter, por exemplo, né? Ou quem tem diretor acadêmico que tem Twitter. Né? Mas o Twitter, especialmente para quem tem um público jovem, né, para dialogar, ele é sensacional, porque o Twitter é aquela informação rápida. O Twitter, inclusive, o que você posta nele tem uma duração média de 17 minutos, né? Então, assim, é muito rápido. Então, é necessário que você esteja lá, porque se você não tiver, aí fala, mas o Twitter demora para crescer. Claro que vai demorar, se você não tá... Se você posta uma coisa no Twitter a cada 7 dias, a cada 3 dias, e o Twitter, essa rede social que as coisas só duram 17 minutos, claro que não vai crescer, claro que não vai chegar a ninguém, porque você não está se empenhando naquilo. Então, assim, é muito rápido fazer um tweet, minha gente. Só tem 240 caracteres. Coloca lá, enfim, algum comentário breve sobre alguma coisa que você viu no dia, algum comentário sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano, e coloca, porque já movimenta, sabe? Eu vi aqui que Igor Tenório perguntou qual é o @, do M. Vicente Arte, né? Amigo, eu acho que é esse mesmo, pra falar a verdade, tá? Se você colocar Vicente Arte no Instagram, já vai aparecer. Mas se não aparecer, você coloca aqui, tá? Que aí eu vou procurar. Mas de qualquer forma, a gente pode colocar... Tá no grupo também do nosso curso, tá? Vou até colocar aqui pra colocar alguns Instagrams bacanas para ter inspiração, né? Inclusive, para quem não conhece, né? Ellen colocou aí do Amarelo Produções, mas ela também tem um outro... um outro perfil no Instagram, né? Que é o Amarelo Digital, em que ela também dá várias dicas também para questão digitais, né, para questão de redes sociais. Então já fica a dica aí de seguirem também o Amarelo Digital, tá bem? Que ela não falou, não fez o jabá dela, mas eu fiz. Então é isso. Depois a gente coloca alguns Instagrams também para vocês seguirem. Mas, bem, para finalizar, gente, é isso. Inclusive, o que você posta no Twitter, vocês já viram, né? Várias coisas que a gente vê no Instagram são reposts do Twitter. Pra falar a verdade, são prints que a galera faz do Twitter. Então, assim, se você não tá no Twitter, tem muita gente que tá. E o Twitter tem uma coisa muito interessante que ele viraliza muito fácil. Né? Às vezes você faz um post que você faz com toda sutileza, entre aspas, mas ele viraliza. E isso também é uma questão estratégica, né? De como você fazer isso. Mas, enfim, se você fez um tweet,
faz o tweet e posta ele nas redes sociais, por exemplo. Posta ele no Instagram, posta ele no Facebook. Claro, fazendo de uma forma que fique massa de ler, né? Massa de observar. Eu vou procurar aqui um exemplo que eu acho que o Pernambuco já fez algumas vezes. Eu vou colocar no Cuca da UniPE, tá? Não, vou colocar na Uni, oficial, que eu sei que já faz isso. Então, vamos ver aqui. Pronto. Não, não é não. Ah, gente, só porque eu tô botando não vai aparecer. Ah, apareceu. Pronto, aqui é um tweet que a Uni fez. Então aqui é um tweet que tem uma imagem de fundo, e aqui você coloca o tweet, um print do tweet, né? Pra quem não sabe, tweet é a publicação que você faz no Twitter, tá? Então aqui tem a publicação do Twitter, e aqui tem uma legenda rapidinha, né? Então é um exemplo de você poder fazer essa comunicação transversal também, né? O que você coloca no Twitter, tá no Instagram, e enfim, fazer essa comunicação que funciona dessa forma. Deixa eu fechar aqui isso aqui para não me confundir mais, me abandonar mais. Opa, minha gente. Opa. E bem, e para finalizar sobre o Twitter, se houver espaço, faça fios. O que são fios, né? Para quem não tá muito no Twitter, fios, já falei que a gente só pode fazer um post de cada 240 caracteres, né? Então é um texto reduzido. Mas todo mundo dá o seu jeitinho, né? Então, dentro do Twitter, você pode fazer um post e fazer dentro dele, vários posts que funcionam como um fio, né? Então, não vou abrir aqui o Twitter para mostrar, porque o Twitter é uma terra sem lei, né? E aí eu não quero abrir o Twitter, aparecem várias coisas aqui desnecessárias. Mas essa é a pegada mesmo, de você poder fazer um tweet e fazer um fio de tweets logo após ele, tá? Então, basicamente, para quem não sabe fazer isso, você faz o tweet e tem ali o seu comentário. Você já comenta embaixo do seu próprio tweet e ali vai se formar o fio, tá certo? Então, assim, sempre que houver espaço para isso, faça, é interessante. E para quem é legal isso, né? Por exemplo, Ellen tem o Amarelo Digital, né? Um exemplo. Então, Ellen poderia fazer, por exemplo, um tweet falando: gente, agora eu vou fazer um fio, uma thread, né? Como é o mais famoso de ser usado no Twitter, né? Uma thread sobre alguns Instagrams que eu gosto muito e acho massa vocês seguirem. Daí, a cada comentário novo que ela faz, né? A cada tweet novo que ela faz nesse fio, é um perfil de algum Instagram que ela gosta, algum Instagram que ela tá ali sugerindo, né? Então é um exemplo, né, de como a gente pode fazer um textão, entre aspas, no Twitter. E também, mais uma vez, isso pode ser republicado no Instagram, né? Nada impede isso. E agora, gente, a coisa que eu mais adoro, que são os Reels, né? Peraí, vamos voltar pra cá. Para quem não conhece os Reels, o Instagram novamente foi muito criticado, porque a gente teve um boom do TikTok nessa quarentena, né? E daí o Instagram, para quem não sabe, a gente tinha a ferramenta do Cenas, né? Do Cenas, que muita gente acabava não tendo, mas por via de regra tinha no Instagram, que é a ferramenta Cenas, que só era presente em alguns mercados, como o mercado do Brasil e o mercado da Índia, se eu não me engano. Não era presente em todo o mundo, não. Era só em alguns mercados. E daí era um mercado de teste, né? E daí o Instagram percebeu o boom do TikTok e viu que não tinha mais como fugir, que tinha que amadurecer o Cenas e levar ele para outro nível. E daí foi quando o Cenas virou o Reels, né? Que é essa ferramenta aí, que é muito massa, que você faz vídeos até 15 segundos e que você consegue fazer quase o que o TikTok faz, né? Então aqui, gente, qual vai ser a minha ideia? Eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar transmitir aqui, eu vou parar de transmitir aqui do computador. Oh, meu Deus! Estamos chegando ao fim mesmo, gente. Vou parar de transmitir meu computador para mostrar para vocês no Instagram já, tá? Então eu vou abrir aqui a ferramenta. Deixa eu só encontrar aqui, minha gente. Tecnologia. Turururu. Queria poder mostrar para vocês a minha tela do celular. Apresentar a tela. Pronto, agora vai. Iniciar a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui no computador. Sim, eu quero fazer isso. Eu estou ciente e quero continuar. Obrigado. Pois pronto. Então, daqui tem meu perfil, né? Ótimo. Aqui, quando eu vou virar, tem aqui... Olha a minha cara, gente. Olá. Temos aqui, enfim, várias coisas, né? E aqui a gente tem o Reels. Percebem? Aqui a gente estamos no Reels. E aqui eu tenho algumas possibilidades. Eu posso tanto pegar aqui... Temos aqui fotos minhas, né, gente? Pegar aqui algum vídeo, alguma coisa que eu já tenho gravado para poder colocar lá. Como eu posso gravar aqui, já diretamente, né? Aqui eu posso colocar efeitos, os mais diversos, né? Posso colocar aqui efeitos. Enfim,
Pronto, esse efeito aqui, meu, aliás, me sigam para ter mais efeitos, tá bem? E aqui eu posso colocar uma música, por exemplo. Eu posso colocar aqui uma música que eu queira colocar, escolher a música, e a cada história que eu vou fazer, vamos dizer que eu começo a gravar aqui agora. Amigo, tá mudo. Eu não sei se eles conseguem gravar ao mesmo tempo da chamada. Eu acho que eles não conseguem. Amiga, consegue não. Mas aí, minha gente, infelizmente, quem sabe faz ao vivo, né? Mas às vezes as coisas dão errado. Mas qual é a ideia do Rios, né? Eu vou. Você consegue me ouvir enquanto eu tô mostrando a tela, né? O que não mostra é quando tá gravando, né? Então eu vou fazer dessa forma, É tá, gente? isso. Pra vocês. Pois pronto, eu vou apresentar minha tela da mesma forma, porque eu acho que é importante vocês visualizarem, tá? É isso, gente. A gente tem dessas. Mas então, e daí você pode gravar, e quando você grava, você para e você pode voltar e recortar, por exemplo, o que você já tinha gravado. Então você pode gravar por 5 segundos, e aí eu posso recortar, voltar, recortar um pouquinho do início, recortar um pouquinho do final, para ajustar da melhor forma para mim, né? E daí seguir gravando também. E daí uma dica massa. No TikTok, fica muito ali, olha só, o Rio já tá aparecendo aqui, né? O Rio já aparece aqui como a primeira possibilidade. Você pode, no TikTok, já pegar os áudios, né? Você pode pesquisar o áudio e utilizar o áudio, né? No Reels, funciona um pouquinho diferente, mas também dá para fazer isso. Eu gosto muito, já fazendo aqui, Uber não, Ubis. Eu gosto muito dos Reels da Ubis. A Ubis faz muito Reels, né? Muito Reels bacana, voltado para a juventude. Então eles têm vários áudios, né? Por exemplo, eles têm esse aqui, que vocês não vão conseguir ouvir, mas é aquela musiquinha de... Enfim, não vou me atrever a fazer a musiquinha, tá? Mas você consegue aqui fazer o seguinte, ó. Percebe que ali embaixo tem áudio original, um pouquinho em cima do like, né? Você clica aqui, e daí tem aqui áudio original da UBS. Aqui vai visualizar, quando alguém tiver feito, né, alguma história a partir desse, algum rios, a partir desse áudio, vai aparecer aqui, tá? Aparentemente ninguém fez, né? Mas tudo bem. Aqui eu posso usar o áudio. Aí quando eu clico em usar o áudio, já vai abrir aqui o Rios. E eu vou ter aqui o áudio. Ali em cima onde teria a música, tem o áudio. Então eu posso fazer aqui, gravar, a partir do áudio da UBS, daquele áudio, daquele Rios, né? Então é uma coisa massa para quem não quer estar procurando o áudio para poder colocar ou alguma coisa do tipo, ou então fazer fora do aplicativo, quem quer fazer diretamente no aplicativo, né? Você pode procurar ali um Rios que você gostou, que você se inspirou, e ali poder fazer, né? Então, assim, mais uma vez falando de criatividade, o que eu acho massa no Rios é você procurar referências, né? Procurar referências interessantes, criativas. E assim, aqui no Rios, aqui no Descobrir, o Rios, ele é uma ferramenta nova do Instagram, né? E como toda ferramenta nova do Instagram, ele quer que todo mundo use. Por isso que tá aqui aparecendo na descoberta, já o primeiro já é o Rios. Por isso que se eu faço um Reels hoje, ele vai ser tão visualizado, ele vai ser tão compartilhado, porque o Instagram tá entregando a mais gente para poder testar essa ferramenta, né? Então, usem o Reels, tá certo? Procurem referências inicialmente, né? Procurem formas de que vocês podem utilizar da melhor forma para a realidade de vocês, mas utilizem o Reels, tá certo? Porque ele vai chegar a muita gente, e se for de uma sacada bacana, você pode conseguir mais seguidores, pode conseguir mais gente para ser seu fã, né? Por assim dizer, nas redes sociais, acompanhar teu conteúdo, tá? E assim, você vai ver aqui no Reels e você vai poder seguir vários e ficar indo de parte em parte. Isso aqui é bom tanto para você pegar referências, como para você também ver áudios que são bacanas, que às vezes a galera tirou lá do TikTok e daí colocou no Reels. E para você poder usar na própria ferramenta do Instagram, né, não ter que ir pro TikTok, ou enfim, não ter que editar fora, como eu falei, usem os áudios aqui, tá? Porque não tem problema de direito autoral, porque lá tá os créditos. Então, assim, é só correr pro abraço e ser feliz. Porque vocês podem ver aqui, né? Tem vários rios que são muito bacanas. E o que eu gosto de fazer é deixar em salvos. Eu gosto de salvar tudo. Eu gosto de organizar direitinho e fazer aqui uma pasta de rios. Porque aí rios que eu achei interessante, que eu achei o áudio legal, eu deixo salvo, porque aí eu consigo depois dar uma revisitada. E daí, enfim, às vezes é uma coisa que eu salvei lá em abril, mas que aí eu vejo aqui e ainda é atual, por exemplo, né? E daí eu posso, enfim, usar aquele áudio ou usar aquele tipo de rios, né? E assim usar, por exemplo, esse aqui é um que a galera da UBS fez quando foi o governo Bolsonaro fez uma medida em relação ao Enem, né? E daí esse áudio é muito legal. É um áudio que basicamente a menina fala no final, não vai não, amor. E daí eu utilizei recentemente. Isso eu salvei lá em abril, eu acho, lá em julho, e utilizei agora em setembro.
Então é muito bacana você salvar, tá, as referências que você tiver. E não serve só para o Rio, serve para todas as ferramentas, para falar a verdade. E daí o Rio tem várias ferramentas que, infelizmente, não vou poder mostrar, aprofundar aqui para vocês, né? Porque a vida é muito difícil. Mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá? Um vídeo que eu achei muito bacana, que ele ensina ali todas as ferramentas do Rios, para você poder editar melhor o seu Rios, né? Poder fazer de uma forma mais bacana, porque tem, enfim, várias formas de você utilizar realmente, né? Então, assim, o quão mais ferramentas você souber usar, maior vai ser, e maior referências também, maior vai ser esse repertório, né? Então você vai poder explorar muito mais, porque às vezes a questão não é uma super edição do Rios, ou às vezes a questão não é você fazer assim, o Rios revolucionário que ninguém nunca fez. Mas a questão tudo começa numa ideia, né? Tudo começa na criatividade. Então, acho que foi o Cuca Brasil que fez um curso em que o tema foi uma ideia na cabeça e o celular na mão, né? Então, assim, o principal é você ter ideia, sabe? Porque se você tem ideia, vai lá, discute no fórum de alguns amigos que você tem que produzem também, ou então chega lá em alguém que você... Por exemplo, tem aqui... Quem deu aqui a aula hoje, né? Quem deu aqui a oficina, né? Eu, Ellen, Phil. Teve uma ideia? Comenta com a gente também, a gente tá aqui aberto a receber mensagem de vocês para a gente poder discutir e maturar as ideias que a gente tiver, né? Porque é muito bom. Tem várias vezes que eu tô tendo uma ideia, aí eu falo, Ellen, vem cá, cara. Eu tive essa ideia aqui, tu acha que é massa? E assim a gente vai construindo, sabe? Porque o que eu acho massa da comunicação é que é isso. Eu me comunicando com o meu público, mas aqui nos bastidores também tem toda uma corrente de comunicação acontecendo também, né? Então, às vezes, é algum colega, alguma colega que eu tenho que eu sei que produz um conteúdo massa e que eu posso sempre estar conversando para poder ter outras ideias e poder amadurecer ainda mais, né? Porque é sempre bom a gente ter pessoas de confiança também ao nosso redor, né? Em todos os sentidos. Mas Perfeito, aqui, amigo. E só uma fala final, assim, a gente mostrou muitas ferramentas, né? A gente mostrou stories, a gente mostrou os reels, além disso tem o GTV, enfim, muitas ferramentas de texto também, muito GIF, muitos stickers, e às vezes isso dá uma afobação, né? Ou até uma certa ansiedade, e a gente querer fazer tudo de uma vez, ou querer aprender tudo. Ou a gente não tem, às vezes não tem tempo para fazer tudo isso, né? Então, gente, comecem aonde vocês podem, comecem pelo que vocês sabem, porque o importante é realmente começar. Então, a partir do momento que você começa, aí você vai começando a abrir os horizontes, né? E indo para várias outras etapas, e criando coisas mais difíceis ou mais, enfim, que precisa de mais habilidade. Mas não sintam a necessidade ou a pressão de fazer tudo, de tentar fazer tudo, né? Comecem pelo que vocês sabem. isso. Perfeito, Ellen. Eu aqui, eu juro que o microfone estava desligado, mas estava ligado. Olha só, gente. A gente agora vai mostrar algumas ferramentas e sites que a gente gosta bastante, né? E daí aqui eu vou abrindo, tá? Porque é bom a gente mostrar realmente pra vocês. Mas vai ser uma coisa bem rápida, tá? Porque é mais de vocês pegarem. Acho que a gente vai poder disponibilizar, né? A gente vai comentar rapidamente entre nós três que demos a oficina hoje. Mas a gente deve disponibilizar sem maiores problemas. E se mesmo a gente não disponibilizar, a gente coloca essa lista lá, tá? No grupo. Porque, de fato, muda a nossa vida, minha gente, isso aqui. Então, assim, o FreePic, pra quem não conhece o FreePic, né? E daí eu Oi, vou... compartilhar a tela. Tá compartilhando? Tá compartilhando, não? Tá não, bom, ainda minha tá não. gente. Eu jurando que tava. Eu sou uma pessoa muito difícil, né? Já perceberam? Com tecnologia. Deixa eu botar aqui. Pronto. Tá compartilhando agora? Tá aparecendo? Tá, agora vai, Pronto, agora vai. agora foi. Pronto. Então, aqui a gente colocou algumas sugestões, né? Pra vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada. Aqui vamos começar pela primeira, né? O FreePic. O FreePic é um site para você baixar imagens. Sendo bem a brusco modo, né? Você vai baixar imagens. Só que aí você pode baixar. Primeiramente, você vai fazer o seu, né? O seu login, né? Para você poder baixar ilimitadamente grátis, né? No dia. Você vai pressionar grátis, né? Para você não ficar iludido achando que você vai poder baixar. E aí é premium, e daí você não vai poder baixar, porque você vai ter que pagar por isso. Então já marca o grátis, que é para você não ficar iludido, sabe? É isso. Ou então você pode pagar o prêmio também, porque aí a vida é sua. Paga o prêmio se você puder, porque é ótimo. Mas aí, vamos dizer aqui, eu quero botar uma menina triste. Tá bem? Vamos botar uma menina triste. Não sei por que você colocaria isso, mas, enfim. Daí que vai aparecer, olha, imagem de menina triste, vai aparecer animações, tá certo? Aqui. E aí eu posso colocar aqui. Posso colocar vetores, que aí vão ser animações, tá? Que aí você vai baixar em imagem e em formato para você editar no Illustrator, se você usa o Illustrator. Aí você vai poder baixar aqui, por exemplo, ó, aqui tem menina com emoções, né? Com várias emoções. Você pode colocar aqui
em imagens, né? E você vai ter fotos, principalmente. E quando você coloca grátis, todas as imagens você pode usar gratuitamente, tá? Então você vai, no máximo você vai ter que colocar o crédito, né, ali no cantinho, mas é super tranquilo. Aí é uma ótima para você ficar baixando imagens, tá, tá, minha gente? Então, assim, pode até ser outras coisas também. Vamos dizer que negócios, por acaso. Ah, aqui tá imagens, né? Então vai aparecer imagens de negócios. Eu quero colocar aqui vetores, eu quero ilustrações, porque eu não gosto de usar imagens nas minhas fotos. Pronto. Aí eu vou ter aqui, ó, várias possibilidades de negócios, enfim, de ilustrações que tem a ver com negócios, né? Para estar utilizando. Então, assim, para quem faz card, para quem quer uma coisa bonitinha, que não seja, assim, que seja agradável de se ver, já é uma mão na roda isso aqui, né? Daí esse flat icon, que é uma sugestão de Ellen, aí você pode falar dele, amiga, se você quiser, enquanto eu vou mostrando Posso aqui. sim. Uhum. Tu pode até baixar, já tem umas opções ali embaixo. Então, o Flat Icon, o FreePic, ele também tem uma vertente só para ícones, mas o Flat Icon ele é só isso. Então, por exemplo, você quer fazer um cartão de visita, aí você precisa de um íconezinho do Instagram, ou um ícone do Facebook e de e-mail. Aí você pode vir aqui e tem vários tipos de ícone de qualquer coisa que você precisa. Aí você pode mudar a cor também, que facilita muito. Então, isso é uma boa pra gente achar vários ícones bonitinhos. Pois é. Aí um Insta, por exemplo, né? Aí aqui vai ter vários ícones no Instagram, né? De várias formas diferentes, é muito bacana. Vamos ver. Aí outra similar, porque assim, tem várias ferramentas, né, gente? Tava vendo aqui no chat, tem várias pessoas comentando também outras ferramentas, porque é isso, tem várias, tem várias. A gente colocou as que a gente mais usa, né? Por assim dizer. Mas, inclusive, podem seguir sugerindo aí, tá? Percebam que eu não tenho login no PNG, mas tudo bem. Aqui você pode baixar imagens já em PNG. O que é isso, né? Imagem já com fundo transparente, que é esse fundo quadriculado aqui, tá? Então aqui vamos dizer que eu gostei dessa menina aqui, ou eu quero pesquisar alguma coisa, aí eu posso fazer o download grátis e baixar e já ter aqui em PNG, né? Com fundo transparente para poder utilizar. E daí vocês podem perceber que ele tem uma interface muito menos limpa, né? Do que os outros que a gente colocou. Mas não se deixe enganar, tá? Ele é uma ferramenta muito massa. É porque a gente não tem dinheiro, não é paga nós. E daí a gente não paga pelo prêmio. Daí, se fosse prêmio, não teria tanto anúncio e tal. Mas daí a gente lida com o que a gente tem. Essa ferramenta aqui foi uma ferramenta que eu sugeri, tá, gente? Que é o Ninjalytics. E o que é ele, né? Ele é uma ferramenta que ele é mais completo no aplicativo de celular, tá? Ele é mais completo lá no aplicativo do celular. Mas aqui também dá certo. Aqui você pode pesquisar qualquer Instagram. Ele tem aqui outras ferramentas, de TikTok também, para você ver como é que tá o crescimento dele nas redes sociais. Então aqui, vamos dizer, eu vou colocar aqui Cuca Caruaru. E daí eu posso dar uma olhada. Aí a partir do momento em que eu pesquisar sobre ele vai começar a analisar daí em diante, né? Então, por exemplo, se é a primeira vez que eu estou pesquisando Cuca Caruaru no Ninjalytics, ele não vai ter dados anteriores, né? Então ele não vai ter nenhum dado para analisar mais aprofundadamente. Mas a partir do momento que eu já pesquisei sobre o Cuca Caruaru, vai aparecer dados, né? Dados do dia a dia e tal. Então, como eu já pesquisei no dia 31 sobre o Cuca Caruaru, aqui já aparece, tá vendo? Ele já aparece informações a partir de 31. E como vocês podem ver, teve um crescimento no Cuca. Olha que coisa ótima, Cuca. Parabéns. Crescimento de seguidores, né? E aí ele tem outras ferramentas, né? Aqui ele mostra crescimento diário, mas aí ele tem mais ferramentas no aplicativo de celular, tá? Ele mostra os melhores posts, por comentários e por curtidas. Ele é muito bacana, tá? Aí vocês podem ir pesquisando, ele mostra as hashtags que tiveram mais alcance, mas aí é um negócio que vocês podem ir explorando, tá? A gente tá aqui só dando dicas de sites e questões interessantes para vocês procurarem. O Canva, não vamos aprofundar o Canva, porque Cecília, mais tarde, de 2 horas, vai ter uma aula incrível sobre o Canva, tá bem? Mas o Canva é uma ferramenta para você poder fazer designs, né? Para você poder fazer, enfim, publicações, logotipos, alguns vídeos, né? Alguns panfletos. E daí várias ferramentas ele tem gratuitamente, né? A maioria das ferramentas dele é gratuita. Então você pode, aqui a gente fez a apresentação da aula de hoje, eu vou até mostrar aqui, no Canva. Olha só, a gente não só fala, a gente usa. Então, assim, é uma ideia bacana, né? Aí não vou aprofundar porque a Cecília vai dar o laudo do que é o Canva, né, hoje. A gente tá caminhando pro final, tá, gente? A gente só vai dar essas últimas dicas, porque a gente acha importante vocês também terem
algumas outras referências para poderem procurar, né? O Crelo é parecido com o Canva, só que o Crelo é para vídeo, tá? Então aqui no Crelo eu posso criar animações, né? Tanto no celular, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma animação que é específica para o celular, infelizmente, mas que eu usei no aplicativo do celular. Como criar no próprio computador também. Aí aqui eu vou abrir um exemplo que eu fiz, que eu sou do JS, tá? Para quem não sabe, eu sou do JS Caruaru. E a gente fez um post para o Dia do Orgulho LGBTQIA+, né? E daí isso aqui é uma animaçãozinha. Você pode pesquisar aqui as animações, colocar aqui de uma forma bem rápida, e daí você já faz uma animação basicamente pronta. Então olha só como fica. Isso é muito legalzinho para colocar nos stories, para colocar no feed, né? Porque deixa uma coisa mais legal de ver. E quando você compartilha como vídeo, chega a mais pessoas do que como você compartilha como imagem, tá? Então é uma dica bacana você fazer dessa forma assim, fazer com um videozinho animado, porque traz todo um tchan diferente, sabe? De profissionalismo, de requinte. Depende de como você usar pro seu post, sabe? Deixa o negócio mais gostoso de ver. O Trello. Que é parecido o nome, né? Mas é totalmente diferente. O Trello, ele é uma ferramenta para se organizar, tá certo? Então, se você é uma pessoa que curte se organizar, que curte ser aquela pessoa do vou fazer as coisas direitinho, tem um Trello, tá bem? O Trello funciona como um grande quadro de post-its também. Eu vou abrir aqui a qual eu vou abrir, minha gente, que tudo é tão pessoal, né? Assim, tudo tão da vida. Eu vou colocar, não sei. Eu vou colocar aqui um meio médio mesmo, porque assim, eu sou uma urgência, tá? Eu sou uma urgência, então assim, eu fico colocando aqui, eu tenho até que alimentar, na verdade, mas eu vou colocando que eu não atualizei nada, né? Mas, por exemplo, você pode colocar aqui quadro geral, quadro de cada cliente, e ir colocando assim, tá? Aí eu coloco links interessantes, aí eu coloco imagenzinha para ficar divertidinho. E aí eu coloco coisas, enfim, coisas que eu acho bacanas de colocar. Você pode colocar checklists. Enfim, é muito massa o Trello, tá? Depois procure mais sobre o Trello. Ele tem várias ferramentas também automáticas de modelos para você já ir usando, de negócios. Enfim, ele é bem bacana mesmo, tá? O Trello. Aí vão procurando mais sobre ele. Mas para quem gosta de post-it, o Trello é assim, a pegada, tá? Porque você pode fazer um quadro e compartilhar com várias pessoas. E por fim, gente, para a gente finalizar, a gente vai mostrar aqui fontes, né? Para quem não sabe o que são fontes, é isso aqui. É as formas diferentes das letras, né? Da gente ter, enfim, de várias letras diferentes. E daí a gente colocou algumas possibilidades aqui. Tão várias na internet, mas a gente colocou aqui algumas principais, tá? A gente colocou... Eu vou abrindo aqui, porque antes de ir para eles, queríamos dizer, gente, que é o seguinte. Fonte é um negócio muito perigoso, tá? Então, assim, não use muitas fontes numa arte se você não tem domínio sobre o que são fontes, tá? Porque tem gente que usa várias fontes em uma arte e que dá certo porque tem domínio sobre o que é, né? Estuda fontes, mas eu mesmo não estudo fontes. Eu não me dedico a isso. Então eu faço o jabá básico, que é usar 2 fontes no máximo num só post. Mas aí mais tarde com Letícia, Cecília, vocês vão aprofundar, tá? Mas aqui é um dos lugares para vocês baixarem, é o FontSpace, que é um lugar muito bacana para você baixar a maioria gratuitamente, e que você pode baixar aqui, você pode pesquisar os tipos que você quer, os estilos, o FontSpace, tá? O da Fonte, que é super famoso, porque ele é super prático, e todas as fontes dele são gratuitas, então você tem ali, né, ele é menos bonito, realidade ele é menos bonito, mas ele é muito funcional da mesma forma também, e aí você pode pesquisar por categoria, e baixar aqui rapidamente. Eu quero baixar aqui essa, por exemplo. Baixei, cadê? Ele já vai baixar aqui, eu deixo compacto, né? Tiro desse zip e posso instalar tranquilamente a minha fonte no meu computador e correr para o abraço e utilizar já ela. O Google Fontes é outra ferramenta muito massa para fontes, porque é mais para blog, na verdade, tá? É mais para posts mais de blog, de site. Mas ele é ótimo porque ele te dá também a sugestão de você poder colocar fontes que combinam entre si. Eu não lembro onde é que fica exatamente essa ferramenta, mas você pode combinar fontes que já, enfim, que ele dá propostas para você de fontes que casam, que ficam bonitas juntas, sabe? Uhum. Eu abri E essa esse aqui, do por Google exemplo. é também uma família da mesma fonte, né? Então, tipo, ele negrito, a mesma fonte. Tá mostrando aqui um exemplo, né? A mesma fonte, só que em várias formas.
É uma família, né, de fontes, da fonte. Então, assim, e no Google Fontes é gratuito, tá? A fonte que você baixar aqui é gratuita e você pode utilizar e correr pro abraço de qualquer forma, tá? E daí eu acho que é aqui, gente. É não. Eu não lembro, não vou lembrar agora onde é que é, tá, gente? Eu falei muito agora. Mas ele também dá a possibilidade de você combinar. Ah, acho que é aqui. É aqui, ó. É que fica em inglês, né? Triste realidade, gente. Mas, olha aqui. Basicamente, está trazendo aqui combinações populares com essa fonte aqui, né? Que é a Grand Standard. Então, aqui tem vamos ver, a Roboto, que ele diz que combina. Então, aqui, ó, tá a fonte que eu tô vendo, né? E aqui tá uma fonte que combina com ela. Então eu já posso tomar isso como dica, né? Para caso eu queira fazer alguma coisa, alguma publicação no meu blog, eu posso ter aqui uma inspiração, né? Eu gosto dessa fonte, quero saber uma fonte que combina com ela, então já vou aqui e já mostro as combinações populares, né? E às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes fica feio. Que nessa aqui, achei horrorosa. Mas é popular, tem gente que gosta, então, né? Não estamos aqui para julgar. E, gente, eu acho que essas foram disso que a gente tinha para dar. Foram muitas sugestões, né? Muita informação, porque de fato é muita coisa, mas é um curso, é uma aula introdutória, né? Então, assim, é mais para vocês despertarem interesse, despertarem as referências também e poderem procurar mais a partir disso, né? Eu vou parar de transmitir aqui. Opa. E vocês procurarem mais, procurarem outras referências, falem com a gente também. A gente tá mais do que aberto a receber, enfim, directs, né? A receber, fazer uma rede de comunicadores e a gente poder fazer isso com que isso cresça, né? Porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente poder amadurecer nossas ferramentas e poder construir nossos canais de comunicação para poder furar essa bolha que são os meios de comunicação, né? Então as redes sociais estão aí para ajudar a gente com isso. Então, se E você tem uma continuar a conexão que lojinha, a gente iniciou aqui, né? pois é. Então, se você tem uma lojinha, se você é um diretor acadêmico, se você tem um movimento social, independente do motivo que você está aqui, vamos fazer com que essa rede só cresça, tá? O Circuito Universitário de Cultura e Arte não é um circuito à toa, né? É um circuito, todo mundo interligado. E daí eu acho que essa primeira aula foi muito boa. Queria agradecer de novo ao Cuca por estar organizando isso. E eu acho que Malu deveria falar com a gente. Oi, gente. Queria agradecer pelo Cuca, né? São muitas pessoas. Foi uma aula incrível, assim. Todos estão de parabéns, né? Estou muito feliz que tantas pessoas assistiram a aula, acompanharam, né? E gostaram. Gente, quem ainda não respondeu o formulário, responda, por favor. E vou passar outras informações lá no grupo da gente, no WhatsApp. Então, eu peço para vocês que não saiam. A gente vai tentar o máximo possível deixar um grupo tranquilo e silencioso, mas aí é por lá que a gente vai tirar algumas dúvidas e outras questões também. Então é isso, gente. Entrem no Cuca, somem ao Cuca qualquer coisa, podem falar comigo ou acessar as nossas redes, né? E fiquem ligados, porque agora, de 2 horas, nós vamos ter outra aula. Então, é a aula sobre Canva, né? E vai ser muito bom, né? O Canva, como o Luiz já falou aí, é uma plataforma muito boa para quem é iniciante. Então, fiquem atentos, né? E hoje é o nosso primeiro sábado, ainda teremos mais 2 dias de outros cursos. Então, fiquem acompanhando, tá bem? Espero que todo mundo tenha gostado. E o Cuca agradece a presença de todo mundo. Um beijo.